Olá, você que nos prestigia no youtube.com/café com velocidade. É sempre um grande prazer ter você aqui conosco de volta e obrigado a você que pela primeira vez está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, esperamos que você venha mais vezes. Olá, você que também nos vê e ouve posteriormente aqui nos streams e agregadores de podcast. A gente está aqui às vésperas do Natal, dia 23 de dezembro, trazendo o melhor conteúdo que nunca acaba. Pois é, estamos aqui trabalhando nessas férias de verão, que para a gente não é férias, não. Nessa abertura, né, a gente vai falar sobre a série Cena, o primeiro programa dessas nossas férias de verão, que está lá disponível no Netflix já tem algumas semanas, então deu tempo da gente assistir, maturar, deixar até um pouquinho do hype passar e a gente analisar com calma. Essa série que tem 6 capítulos e que nos traz momentos diferentes dos documentários que já foram aí divulgados, publicados, né? Tanto no cinema como home video, como nos streamings também. Mas antes da gente entrar nessa seara aqui, eu quero dizer que esses episódios extras só são possíveis por causa do seu apoio, tá? E se você quiser nos apoiar, você pode nos apoiar continuamente, todos os membros, se tornando membro aqui no YouTube, na plataforma apoia.se ou via Pix nas seguintes faixas: café com leite, cappuccino, extra forte e premium. Além, claro, das contribuições via Pix e Superchats que você faz aqui durante as nossas exibições ao vivo. Agora sim, que cada um desses dois aí tome o seu assento no kart banheira e primeiro ele, senhor Bruno Aleixo, um pequeno overview. Você gostou do que você viu? Boa noite, bom dia, boa tarde, meu caro Bânimo. Tem que lembrar, né, que esse não é ao vivo, né? A gente fica com essa confusão mental, né? Mas, olha só, eu acho que você falou uma coisa vital aí na sua abertura, que é o seguinte: esperar passar o hype. Isso é muito importante, porque quando a série foi lançada, a gente entrava no Twitter e parecia que a gente estava diante de, provavelmente, a maior série de todos os tempos, né? E diz muito sobre o personagem principal da série, né? Ayrton Senna, e a forma como algumas pessoas o enxergam aqui no Brasil. E isso é um problema que acaba esbarrando na série. Então, vai ser ótimo fazer essa análise. Vai ser ótimo fazer essa análise pós-hype, como você bem explicou, porque agora a gente pode fazer uma análise que as pessoas vão ver de uma forma um pouco menos exacerbada. Você acha que a opinião delas vai ficar mais light porque passou algum dia? Prepare-se. Você já tinha chamado esse cidadão, que eu não me lembro dele já ter sido chamado, não sei se ele estava aqui. Eu não estava me lembrando. Eu vou meter o remendo. Eu pensei que a regra do programa era o cidadão aguardar ele ser chamado, mas tudo bem. Agora, falando especificamente da sua pergunta para mim, um overview, eu não sei, vamos esperar para a gente analisar. O que eu posso dizer é o seguinte: acho que a série é boa, mas ela tem defeitos e alguns são bem graves. E a gente vai falar aqui, ao longo desta edição, quais são as virtudes e quais são os defeitos e quais são esses defeitos que são graves. É isso aí. Exatamente. Agora pode chamar ele. Então, gostaria de trazer aqui ao palco o nosso Bernie Eccleston aqui do Café com Velocidade. Adorou essa... ele adorou, ele gostou. Ele é modesto. O nosso Jean-Marie Balestre, pronto, ficou melhor do Café com Velocidade. Completa a trinca, chama de Max. Agora eu posso editar essa abertura, eu vou tirar tudo isso, porque agora eu posso editar a abertura, o programa não é ao vivo. Eu vou tirar tudo isso. Pode falar o que vocês quiserem. Campos, você que acompanhou, né, também, assim, nós três acompanhamos aí o Senna, vimos o Senna, né, ao vivo, te trouxe alguma certa nostalgia ou não teve tantos sentimentos, rever momentos e costurar ali com notícias e com coisas que você via na época? Não trouxe nostalgia, não. A série tem momentos intensos. A série até faz com que você tenha... com que você viva alguns grandes momentos com uma certa intensidade, né? A série até consegue fazer isso. Ela capta ali algumas vitórias, você acaba, digamos assim,
experimentando, né, ou reexperimentando de um jeito diferente. Isso até acontece. Mas, assim, o Bunnyman, não é uma série que eu considero exatamente para o fã de Fórmula 1. Não é exatamente para o fã de automobilismo. É uma série para um público geral, para um público que, independente de gostar de Fórmula 1 ou não, conhece o Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna é conhecido independente do público de Fórmula 1. O cara vai estar navegando ali no Netflix, ele vai ver, olha só, cara, uma série sobre o Senna. Como o cara vê uma série sobre o Michael Jordan, por exemplo, sobre o Pelé. Quem não viu o Pelé, tem documentários aí diversos. Então eu acho que a série ela é feita mais para isso. Eu acho que a série ela não é uma nostalgia para o fã de Fórmula 1, embora muitos vão aproveitar dessa maneira. Mas eu não acho que seja... eu acho que... Pô, Bunny, eu vou te falar uma primeira coisa aqui, cara. Eu acho que tem corrida demais na série. Eu acho que a série é automobilismo demais, entendeu? Eu acho que tem essa questão. Eu vou explicar o que eu quero dizer antes que comecem a voar bananas, maçãs, peras, abacate. Hoje é o dia da fruta aqui, né? Hoje é o dia da fruta, né? Cuspir aquela uva passa. Porque eu passo o ano inteiro aqui falando que automobilismo é percepção. O cinema é isso elevado à 8ª potência. Né? É percepção, é feeling, é sentimento. Então vai ter gente que vai ver, vai ter gente que vai adorar. Eu senti falta de muito mais coisa do que eu matei a vontade, a saudade, o sentimento, que é o que você perguntou, Bunny. Eu senti muito mais falta de certas coisas. As corridas, evidentemente, tem corridas que são épicas e que têm que ser retratadas. Aliás, faltou retratar uma corrida épica, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas, claro que você vai passar a carreira dele dentro da pista. Mas eu senti mais falta do fora da pista, que é uma coisa que a gente vai explicar direitinho, a gente vai analisar com calma os meandros e os pormenores. Então vamos começar, vamos entrar aqui, a gente vai fazendo papo solto aqui, até para colocar para o pessoal como será aqui essa dinâmica desses nossos programas aqui de verão, vamos colocar assim. Uma coisa que eu já achei interessante que, ao contrário, não sei se é por conta de todos os documentários que a gente vê, todo o formatinho que a gente vê, que parece muito já formatado mesmo, ele já começa do fim. Ele já começa dando um spoiler, como se ninguém soubesse que o Ayrton Senna tinha morrido, né? O protagonista morre, não no final, mas no começo, né? Já traz o final para o começo. Eu não acho que isso seja um spoiler, eu vou começar discordando. Não, seja um spoiler. Eu acho que, pelo contrário, né? Assim, eu acho que nós vamos chegar até aqui, né? Eu acho que justamente eles estão assumindo que isso é uma coisa que todo mundo sabe, e falou assim, não precisa ficar ansioso, ele vai morrer dessa forma, agora vamos contar a história. O problema é esse, vamos contar a história, que aí é que a coisa complica. O que veio antes, né, dessa partida, de toda essa coisa complexa? Foi uma coisa que é usado muito nos últimos anos aí do cinema, né? De não fazer uma coisa na timeline certinha, né? Tem muitos. Mas eu achei que foi bem linear, né? a série. É só essa parte mesmo que eles adiantaram ali no comecinho, e depois eles foram para desde o kart até os momentos ali finais, então. Um ou outro flashback ali, mas ali em momentos específicos, né, pessoal? Que ele, sei lá, tá no carro, tá para ganhar, e aí ele lembra dele no kart, quando ele tá na chuva lá em Portugal, que aí lembra que tem aquelas coisas ali, que ali faz parte, lógico, da narrativa. Mas eu achei interessante esse lance de, é isso aqui, e vamos daqui para trás que a gente anda, né? Vocês querem começar falando das partes boas ou das partes ruins? Isso é importante para a gente começar o papo aqui. Assim, acho que as boas, não sei. A gente vai falar de tudo. Vamos falando. Então, vamos falar de tudo, mas eu quero saber de onde começamos, qual o ponto de partida. Porque ele, antes de começar o programa, roteiro. Que mané roteiro? Não quero roteiro. Não é roteiro. Começa o programa, ele coloca sobre o que vamos começar a falar. Então eu vou começar, já que vocês estão querendo tumultuar, eu vou começar. É o seguinte, eu vou pegar um gancho nisso que o Fábio falou aí, sobre ele ter sentido falta demais.
E eu acho que isso é uma coisa que talvez os grandes fãs, né, do Senna talvez não tenham sentido, porque a série, para mim, a série tem um grande pecado. A série reproduz muito bem, e daqui a pouco a gente pode falar da parte técnica, né? Ela reproduz muito bem momentos da vida do Senna, dentro e fora da pista. Porém, ela fica só na reprodução. Em nenhum momento a gente consegue entender por que aquele personagem é daquele jeito. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando o Senna dá aquela entrevista que ele deu, que é famosa, depois que ele ganha o título de 88, que aliás é uma entrevista que ele dá para o Reginaldo Leme, que está na série, e eles colocam a jornalista lá, fictícia, para fazer a entrevista. Tudo bem. O Reginaldo também não deve ter se incomodado. Nós vamos falar sobre os personagens adjacentes. Vamos, as atuações, né? Os personagens adjacentes. Isso. Mas o Reginaldo não deve estar nem ligando para isso, porque ele foi na pré-estreia, estava lá e tal. Não teve problema para ele, não sou eu que vou ficar ofendido, né, se ele não ficou. Mas quando o Senna diz naquela entrevista, e é uma entrevista muito boa, o Reginaldo consegue arrancar dele algumas palavras muito fortes ali, e ele diz, olha, o Reginaldo pergunta para ele o que ficou para trás, né? Para ele ter conseguido aquele título, que ele ficou para trás. E ele sai com uma resposta que você vê que é uma coisa doída, assim, né? De algumas pessoas que ele deixou para trás, que ele não gostaria de ter deixado e tal. Em nenhum momento a série resgata o que significam essas palavras, assim. Por que o Senna era daquele jeito? Eu acho que a gente sai dessa série sem ter essa resposta. Por que o Senna era desse jeito que ele era? Um cara meio hiperfocado, parecendo ser meio louco, assim, com velocidade, com trabalho, com vitória, com título. Por que essa persona se criou dessa forma? A gente vai ter um especial aqui que a gente já gravou e vai ser exibido em janeiro, que a gente fala sobre Fórmula 1 em cinema e a gente fala sobre o filme Ferrari. E o filme Ferrari é muito mais sobre a vida pessoal do Enzo Ferrari do que sobre a vida esportiva do Enzo Ferrari. E a gente consegue entender, através da vida pessoal, vários aspectos da vida profissional do Enzo Ferrari. No caso do Senna, a gente não consegue, porque a série simplesmente reproduz coisas que ele já, de uma forma sem a crítica, sem coisas que a gente poderia ver no YouTube. Essa entrevista que eu citei aqui está no YouTube, você pode ver quantas vezes você quiser, não precisa de ter um ator fazendo a mesma coisa que o Senna fez, né? Então, eu acho que, para mim, eu não sei se é isso que o Fábio estava querendo dizer, mas isso é o que eu senti falta. Eu senti falta de entender quem é esse personagem, por que ele é assim, por que ele chegou nesse nível de excelência que ele mesmo se cobrava de ter. Eu acho que a série, nesse ponto, ela é muito falha e ela é superficial. E eu tenho uma pequena resposta do porquê que eu acho que isso aconteceu, mas agora eu já falei demais. Aí vocês podem falar. Não, agora você fala. É que eu acho que a ia série... te perguntar isso. Não, eu acho que a série é muito curta. A série é muito curta. A série são 6 episódios de 1 hora cada um para contar uma história gigantesca, que ela tem que condensar tudo isso naqueles episódios. Ainda gasta um episódio inteiro para explicar um namoro lá com a Xuxa, sabe? Mais da metade do episódio sobre aquilo, e a gente não tem essas respostas, porque a série é muito curta, e o fato de ser muito curta gera outros problemas ainda, que depois eu quero falar mais para frente. Eu acho que mais 2 episódios estaria de bom tamanho. Eu até pensei em outras temporadas, poderia ser uma série para mais temporadas, né? Não sei. Eu acho que para mim 2 episódios estaria bom, para pelo menos que eu tenho na minha mente aqui, que poderia ser colocado lá. Mas eu não sei, Bruno, de repente ele era assim, porque ele era assim, existem pessoas que nascem determinadas. Não, mas ninguém todo mundo tem uma história de vida, entendeu? Eu acho que esse que é o grande lance, assim, todo mundo tem uma história de vida. E esses grandes personagens, esses caras super complexos, super campeões, né? Eles têm uma história de vida também. E é interessante você saber. O Fábio citou o documentário do Michael Jordan. Cara, você assiste o documentário do Michael Jordan, você entende várias coisas da vida do Michael Jordan. A série do Senna, eu não sinto que a gente consiga saber. Fica no superficial, né? Você acha que ficou, Campos? Eu acho que ficou. Eu acho que ficou bastante. Eu acho que a questão não é... A vida do Senna, a história do Senna, ela é cinematográfica. Sim. Essa é a primeira coisa que a gente já pode desenhar. Então, se você souber fazer direitinho, né, como o Bruno até falou aqui num especial que a gente já gravou, se você souber fazer, você tem ali um material muito rico. Né?
você tem ali, você vai pegar a corrida de Mônaco de 84, você vai pegar as vitórias no Brasil, você vai pegar Donington, que é o grande falha de termos automobilísticos do especial. Você vai pegar, que é Donington Park, né? Você vai pegar os títulos, né? As corridas dos títulos. Você tem muita corrida. Corrida lá com a Lotus preta, você tem muita corrida. Que é um capítulo de uma série mesmo, que dá uma boa parte de uma série. Então, a história do Senna nas pistas, por isso que eu falei na abertura, que eu achei que é até automobilismo demais. O automobilismo na série é muito bem feito. É um deleite de você acompanhar a parte automobilística. As câmeras, os carros, né, os takes, a dinâmica, porque automobilismo é uma coisa difícil de você filmar. Não é fácil de você passar a ação de uma corrida num filme. Né, a perspectiva do personagem, né, a proximidade dos carros, uma freada, o que é. A série trabalha muito isso, né, os pedais, a marcha, a série tem muito isso. A série automobilisticamente, nas cenas de ação, a série para mim, ela tá aprovada. Mas eu esperava muito mais do que isso. Porque isso aí a gente vê nos documentários, a gente vê no YouTube, a gente vai lá na F1 TV e assiste a corrida. Exato. Você tem ação automobilística ali para você rever. Né? Você tem lá o documentário do Senna, você tem muita coisa automobilística. Eu esperava muito mais o lado humano da série, o lado do personagem. E eu acho que nesse ponto, assim, a questão não é a obstinação ou não. Isso a gente já sabe. A série tem muito clichê. Eu vou ser campeão do mundo. Eu tenho tudo para ser campeão do mundo. Ela mostra que o personagem queria vencer. A gente já sabe que o personagem queria vencer. Sim, a gente já tá cansado de saber. A gente já sabe que ele era obstinado por vencer. Eu queria saber quais são os demônios que habitam na cabeça desse cara. Exatamente. Quais as contradições? Esse cara tinha falhas no caráter, porque todos nós temos. Sim, então sim. Esse cara tinha momentos de defeito. Esse cara tinha momentos de dúvida. Esse cara tinha momentos malvados, vamos colocar assim. Ele tem esses momentos. Só que isso não é retratado na série. A série, ela é do começo ao fim o esforço quase que sacrificante de alguém que vai conseguindo vencer na vida. A gente já sabe que ele venceu na vida. Né? E isso é uma coisa que é comum a vários pilotos, né? Agora, a questão é por que é isso que eu estava perguntando. Por quê? De onde vem isso? De onde vem isso, né? É uma família aparentemente a questão, normal. Você sabe qual que é a grande? Sabe qual que é a grande questão, Bruno? É que essa série foi feita com o crivo da família. Isso, entendeu? Exatamente. Se você vai fazer uma série com o crivo da família, vai virar um outdoor de publicidade de endeusamento. Aliás, a cena, se você quiser uma cena que simboliza isso, eu já te falo qual é. É a cena que é uma cena que a gente vai fazer esse trocadilho várias vezes nesse episódio. É uma cena que o Senna, mas só para não ficar assim, é uma cena que o Ayrton vai a uma periferia, ele já tricampeão do mundo, vai lá encontrar o menininho, que é uma coisa, né? Isso favor, aí, né, eu não sei se é verdade, mas me parece que não, muito chaveco, né? Aí ele chega lá, dá um capacete pro menininho, aí ele volta, senta a irmã dele do lado e eles têm uma conversa totalmente assim, olha, eu vi muita miséria. Temos que fazer alguma coisa. E só faltou uma legenda embaixo assim, e assim nasce o Instituto Ayrton Senna, sabe assim? Só faltou essa legenda assim, tipo assim, se você ainda não entendeu, é assim que nasceu o Instituto Ayrton Senna. Nesse aspecto, a série é muito previsível, porque ela não traz os demônios do cara. E isso eu esperava ver. O fato de ter o crivo da família, me desculpem, a família Senna, mas esteriliza a série. Porque não vai mostrar o lado sacana que o Senna também tinha. Como esses caras têm, como o Verstappen tem, como o Schumacher tinha. Esses caras têm. O Lauda, a gente vai falar aqui do especial do Rush, a gente vai falar sobre, já tá gravado, vai entrar aqui no ar. A gente fala dessas questões, né? Do cara que é né? Ia falar um palavrão aqui, mas é um C 3 pontinhos. O cara tem isso, todos têm isso. Aí você pega uma série feita pela família que é esterilizada. A Adriane Galisteu não pode aparecer 30 segundos. O Piquet não pode aparecer 30 segundos numa série sobre o Senna. Então, não pode aparecer. O Piquet não foi ele que não pode não ter o Schumacher. Não pode não ter o Schumacher numa série sobre o Senna. Isso não é questão de tempo, não, viu? Isso aí eu vou até divergir um pouco de vocês. Eu até acho que dá para fazer segunda, terceira temporada. A carreira do Senna, você pode fazer a primeira temporada antes da McLaren. Você pode fazer uma temporada inteira só de McLaren. Sim. Né? Até a rivalidade com o Prost, assim, um dá uma tiradinha no outro, mas você não tem a complexidade do negócio.
Você não tem ali os demônios, eu vou repetir a palavra, você não tem os demônios que, até sobre o Prost, os personagens coadjuvantes da série, parece que eles fazem rodízio, sabe? Vai você agora, aí sai você. As mulheres da vida do Senna entram e saem como pecinhas de uma carta, como um baralho. Não, entrou essa, agora saiu. Você não tem a dimensão do divórcio, do fim do relacionamento com uma, com outra. Ficou muito superficial nesse aspecto. E era uma enorme oportunidade. Uma enorme oportunidade. Entendeu? Eu acho assim, é uma pena, né? É uma pena. É uma pena, porque ficou uma coisa publicitária. Uma superprodução, né? Brasileira, isso a gente tem que falar, né? Incrível a produção, mas ficou a serviço de uma história que não vai além do que a gente já sabe, né? A gente já conhece a história toda, você pode ver qualquer uma daquelas entrevistas que eles reproduziram lá, tem no YouTube, aquela entrevista que ele deu em 90, aquela coletiva em que ele fala, não vou desistir da luta, né? Isso tem documentário da FIA, tem isso, tem no YouTube, e eles só reproduziram. Não tem uma linha. Por isso que eu tô falando que ele é previsível demais. Ele é muito certinho. O documentário é muito certinho. O documentário... Falta um pouco de cena no documentário. Parece meio uma idiosincrasia, mas o Senna, ele era tudo menos certinho. Né? Ele era um cara que tinha seus conflitos, tinha o sofrimento. Ele é um cara que teve um momento ali que ele vai para Toleman, que ele tem uma paralisia facial. Sim, né? É verdade. Que é uma coisa que poderia ser explorada pela série como uma coisa psicológica. Não, o cara vai pra Inglaterra ali, a mulher vai embora da Inglaterra. Cadê o sofrimento disso? O que tornou o Senna o que o Senna foi? Né? Porque, claro, que pro Senna ser o que ele foi, eu acho que um diretor poderia pensar assim, pro Senna chegar onde ele chegou, na perfeição, na coisa metódica, na questão do preparo físico, que a série também não aborda, como que ele revolucionou o preparo físico dos pilotos, o cara, para ele preencher esses vazios, ele tem justamente vazios na vida dele. Quais são? Quais eram as frustrações do cara? Onde o cara se deu mal? Não, é um personagem que vai ali, e de uma maneira que é muito exagerada. Parece que é ele contra o mundo. Então o carro do Brundle é sempre o melhor. O Balestre, ele vai lá e conversa no ouvido de alguém, como se ele estivesse realmente tramando uma coisa. Você pode ter várias acusações das atitudes do Balestre, várias são questionáveis. Aí ele desce do carro na Inglaterra, tem hooligans numa grade. Não era assim, cara. Não era. Nossa, aquilo ali foi bem pesado, né? Como se ele fosse assim, vá pra casa, não é assim. A Inglaterra nunca odiou o Senna. Mais um cara na Fórmula 3. Então, assim, sempre o carro do outro é melhor, sempre o outro está fora do regulamento. A Benetton está fora do regulamento, né, teve lá as controvérsias da Benetton depois, mas parece que é só isso que freia o cara. É sempre um coitado lutando contra o mundo, e não é. Eu queria ver como que ele construiu, como que ele se construiu. Não como foi a questão do vou desafiar o mundo e não sei o quê. Eu acho que isso aí ficou batido demais. Outra coisa que eu acho que eu senti, eu li que alguém escreveu isso, e eu acho perfeitamente pertinente. Assim, por que o Senna virou o ídolo que ele virou no Brasil? Por que o aspecto Brasil não é vendido para o mundo, né? Nesse aspecto, do que o Brasil era politicamente, o que o Brasil era esportivamente? Não tem. Você só tem lá as bandeirinhas. Parece que todas as corridas são Copas do Mundo. Não era assim, galera. Não era assim. Entendeu? Então o Senna vai ser campeão. De madrugada, né? O Senna vai ser. Isso que eu ia falar. O Senna vai ser campeão em Suzuka, tá lá o bar, as crianças, não era assim, cara. Todo mundo sofria para ficar acordado, todo mundo dormia, pescava, acordava depois da corrida, acordava com a música tocando. Não era. Claro que você tem uma ou outra corrida que juntou mais gente. Deixava o videocassete programado para ver no domingo de manhã. Era o maior sofrimento ver os títulos do Senna de madrugada, cara. As pessoas ficavam sofrendo ali, pescando, quem era pequeno. Mas não, na série tá tudo ali, parece que todas as corridas são Copas do Mundo. Não era assim. Claro que todo mundo tem a sua corrida, eu tenho. Mônaco 92, eu nunca vou esquecer. É uma corrida que eu assisti ali com 8, num sofá, como uma arquibancada. Claro que todo mundo vai ter a sua corrida inesquecível, com amigos, com a família. Mas não era assim toda a corrida. Né? O que construiu? Por que esse cara virou ídolo num país? Eu acho que perdeu essa oportunidade de vender. O americano vende isso. O americano sabe vender tudo bem a história dele. Onde não tem nada a ver com a história dos Estados Unidos, o cara vai lá e ensina alguma coisa, um valor americano. Acho que faltou vender um valor brasileiro nessa série. Por que o Senna virou o fenômeno que virou? Porque isso já parece meio automático na série. Sim. Então ele começa a ganhar corrida. E o triste é o seguinte, essa explicação existe.
Né? Essa explicação a gente sabe. Mas é uma explicação que poderia ser aprofundada. E é uma explicação muito pertinente. Por isso que eu acho que a série podia ser mais longa. Porque você tá falando de um país que estava fundado numa inflação ferrada. Sim. Né? Assim, o país no futebol estava se dando muito mal, né? Não ganhava a Copa desde 1970. De repente surge um cara, aí você junta com a figura do Galvão Bueno ali, a musiquinha e tal, levanta a bandeira, não sei o que e tal. Parará. Isso tudo cativou. Cara, isso aí dava uma temporada inteira de uma série dessa. Sim. Só para explicar esse contexto, entendeu? Por isso que eu acho que podia ser maior a série. Uma coisa que vocês bateram aí o investimento foi muito alto, cara. Isso é bom. Alto. Você nota o investimento muito alto. Você nota. A recriação das corridas. A série é muito feita em computador e as cenas de computador são muito bem feitas. Sim, muito bem feitas. Não, a parte técnica, aí agora eu vou fazer um contraponto aqui. Eu acho assim, tudo isso que você falou é verdade, eu concordo. Mas eu acho que a série tem uma virtude tão grande na parte técnica que talvez que faz com que ela seja acompanhável. Não, acompanhável ela é, não há a menor dúvida. Embora ela tenha coisas que você... Eu até vou um pouco além do que você falou, Fábio. Eu acho que quem gosta de automobilismo tem a chance de gostar da série. Vou explicar por quê com 2 exemplos. A série tem um trabalho de pesquisa tão primoroso, tão incrível, que ela inclui algumas coisas nas cenas que só quem saca muito vai entender. Vou dar 2 exemplos. O primeiro é quando tem aquelas cenas de ação, troca de marcha, acelera, vira para cá, vira para lá. Tem vários movimentos ali que a gente sabe que são cinematográficos. Ninguém que vai fazer uma ultrapassagem vira o volante assim, né? Mas tudo bem, isso passa e tal. Mas eles incluem uma sutileza, que é aquele movimento que o Senna fazia no acelerador, que era uma técnica que ele levou para a Fórmula 1, que ele dava umas bombadinhas no acelerador, na curva, para ele não, por causa da questão do turbo, né? Que ele desenvolveu essa técnica lá do turbo lag e tal. Quem não entende, isso não vai fazer a menor diferença. Mas quem entende vai falar assim: olha. Agora, tem uma outra, que essa eu achei sensacional, que é um momento que ele está dando entrevista. Ele está dando entrevista, não. Depois do GP da Itália de 89, ele está conversando com uma pessoa no telefone, que eu sei lá se é a mãe dele e tal, e na TV ao fundo tá passando o Prost, e o Prost está entregando um troféu para a torcida. Vocês repararam essa cena? Nossa, não vi. Essa história aconteceu de verdade. O Prost deu o troféu para a torcida e deu o maior problema com o Ron Dennis, porque nessa época, eu não sei como é hoje, mas nessa época, o contrato dos pilotos da McLaren falava que o troféu tinha que ficar na sede da McLaren. Sim, e o Prost dá o troféu para a torcida. Então isso gerou a briga do Prost com o Ron Dennis, que já era muito forte naquele momento, gerou um ruído ainda maior. O Prost saiu da McLaren brigando com todo mundo e tal, e um dos motivos foi desse troféu. Então isso é uma sutileza que, para quem não sabe da história, não vai fazer a menor diferença. Mas quem entende um pouquinho, acompanhou, olha, e aquilo dá uma brilhada no olho, né? Fala assim, poxa vida, olha a pesquisa que os caras fizeram. Então, eu acho que esses detalhes, eu não vou dizer que salvam a série, mas eles tornam a série interessante, até para quem entende. Isso aí são 2 coisas diferentes. A questão é o roteiro, a superficialidade do lado humano. Sim. A questão automobilística é muito bem feita. Como eu falei na abertura, até as vitórias que você já sabe que virão, você vive a série, te faz viver. O último capítulo, ele é muito pesado. Ele vai te colocando, ele vai te levando para a morte do Senna. Ele vai te levando, ele vai te desenhando, né, até a hora que acontece. O último capítulo é muito forte, é muito intenso. Né? Aí eles usam muito bem, aí eles passam para a imagem real. Né? Isso é a sacada que um filme, uma série tem que saber muito bem. Né? E eles colocam as músicas. Aliás, a série é musicalmente muito rica também. Eles vão colocando as músicas de época, os sucessos daquele momento. Né? Eles vão colocando as músicas muito bem colocadas também. Então a série também, até para a área que diz respeito aqui ao nosso Banniman, a série usa músicas muito bem usadas. Né? É boa em trilha sonora. Muita música brasileira mesmo, Barão, tem muita coisa brasileira. Já começa com Rita Lee, né? Rita Lee, né? Acho que é a primeira, né? Começa com Rita Lee, cara. Um baita momento ali. Acho que então, a série, ela é tecnicamente muito bem feita. Eu não acho que ela não seja assistível. Eu não acho que ela não seja não assistível, melhor dizendo. Não mas é porque se a parte técnica fosse ruim, aí ela ia ser inassistível. Mas não é igual o Drive to Survive. O Drive to Survive, a parte técnica é excelente.
Mas o roteiro o Drive to Survive, ele me espanta. Eu não consigo assistir. Eu não consigo assistir, porque é uma coisa que deturpa. Essa questão da série, claro que vai romantizar. Tem vários diálogos. Por isso que eu falo que ela é para um público que é um público mais que está chegando. Não significa dizer que o fã não vai gostar. É um monte de gente que gostou, é percepção. Mas ela tem vários diálogos que são explicativos. Sim. Né? Olha, eu estou 6 pontos atrás no campeonato. Mas o regulamento diz que se você tiver 6 pontos, você precisa. Isso é para ensinar o público. Não tô dizendo inclusive, agora eu já vou te provocar aqui, eles colocam uma personagem específica, que é uma personagem que não existe, que é aquela jornalista lá, que ela só existe para explicar as coisas. Porque como é tudo muito corrido... Isso é uma coisa. Por exemplo, a saída dele, que você mencionou aí, a saída dele para Toleman. Quando acontece, que é no primeiro episódio, ou no segundo, não sei, você não entende patavinas como é que foi que aconteceu. Aí vem um episódio lá para frente, no final, que aparece essa jornalista tendo uma conversa lá com o dono da Toleman, para tipo assim, justamente para explicar para nós que estamos assistindo, ó, gente, então aconteceu isso, assim, entenderam? Beleza? Então tá bom, vamos para a próxima. Essa personagem existe só para isso. Essa questão, a personagem, ela existe para mim mais para tentar explicar uma relação dele com a imprensa que era conturbada. Então eles pegaram uma jornalista. Para simbolizar em uma, né? Isso, eles criaram uma jornalista, né? Escolheram uma atriz que eu aplaudo bastante, mas eles criaram uma jornalista para simbolizar a relação conflituosa com a imprensa. Mas é muito mal desenvolvido também. Porque é uma tiradinha aqui. Ela faz umas perguntas que repórter não faz. A gente a gente sabe disso. É uma coisa Não, eu até não falo dessa parte, não. Eu acho assim, ele fica bravinho com ela, aí depois ela fala, aí depois ele dá uma tira. É igual eu falei, os personagens adjacentes da série, eles são muito superficiais. Ele não entra na profundidade. Não entra na profundidade do Senna, que, claro, era a mais importante, né? Não mergulha no personagem. E os personagens adjacentes também não. Então, eu acho que poderia ter sido melhor colocado o conflito dele com a imprensa. Essa parte que o Senna, como muitos outros, não gostava de ler nada que não fosse favorável a ele. Não, inclusive a briga... Não gostava. Existe uma briga isso é um problema dele. Isso não é um problema dele. Não, é um problema dele. Existe uma briga dele com o Reginaldo Leme, que durou anos, que é um problema dele, né? Assim, foi uma coisa dele, que aconteceu dele, né? Isso, inclusive, poderia estar na série e não está. Vocês vão me desculpar, eu vou me antecipar aqui. O Reginaldo Leme é muito mais Luciano Burti do que o Reginaldo Leme é o personagem genérico. Poderia ser personagem genérico, né? Poderia ser qualquer um. Daqui a pouco, Bânima, coloca aí os personagens pra gente citar. Nós vamos falar das atuações. O Galvão Bueno é milimetricamente colocar. É uma coisa até caricata. Né? Eu fiquei até meio constrangido por ele, mas o Reginaldo Leme é assim: pega o ator que der aí. Tá passando um rapaz ali na esquina ali, pega lá. Não tô falando que o ator é ruim, não. Aliás, eu quero falar sobre o ator, né? O Gabriel Leone, que é o ator principal. Não, vamos falar disso. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que vocês falaram do Reginaldo Leme. Ele rasgou o roteiro e agora ele tá jogando o programa no chão. Mas tudo bem, daqui a pouco eu falo sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre os... Peraí que o Bânima falou um negócio. Você estava tagarelando aí? O Bânima falou um negócio importante aqui. Não, siga. Eu nem sabia. O que você falou, Bânima? Eu não ouvi, desculpa. Fala aí. Não, que na página que eu tô aqui, o Reginaldo Leme não tá nem citado, coitado. Quem fez o ator. O Reginaldo Leme é qualquer pessoa. Eu vou dar uma pesquisada, por isso que eu falei, vão, que eu vou dar uma pesquisada. Mas eu queria falar outra coisa sobre essa coisa da série ter corrida, que é o seguinte, existe um capítulo na vida do Senna que é vital para a gente entender tudo que aconteceu nos últimos momentos da vida dele, que é a ida dele para Williams. Por que ele foi para Williams? Né? Assim, o que aconteceu que levou ele na Williams? E a série simplesmente pula as temporadas de 92, 93, não fala nada. Aliás, usa um trechinho da vitória dele no Brasil em 93 como pano de fundo para o momento em que ele está conhecendo lá. E Bruno, assim, vou me antecipar aqui de novo, mas vai me desculpar, mas o Ron Dennis é um pangaré na série, né? O pangaré. A série fala do Ron Dennis, o Ron Dennis é um pé de chinelo na série que não é na vida real. O Ron Dennis é um coitadinho na série. O Ron Dennis é um besta na série. E o Ron Dennis não é um besta na vida real. Mas na série não, parece um cara, ele é frágil. O Ron Dennis é tudo menos frágil. Mas, por favor, continue. O Ron Dennis me diverte na série, que não deveria ser assim. Agora, o Frank Williams. Ele não era um cara divertido. Ele não era um cara divertido. O Frank Williams me irrita, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, as temporadas de 92 e 93, elas são
elas são simplesmente limadas do roteiro. Bruno, como que você não mostra Donington Park? Não, como que você não mostra 92 e absurdo. 93? Gente, 92 e 93 são anos vitais na carreira do Senna, e não é porque ele ganhou, pelo contrário, ele perdeu, ele se ferrou muito em 92 e 93, e isso foi o que levou ele para Williams, né? Assim, o Senna, ele viveu ali, aí você está falando dessa coisa dos demônios, né? Isso Senna, que eu tô dizendo. O Senna você não viveu... tem o conflito, você não tem a raiva do Senna na série. Não tem. O Senna viveu em 92 e 93 um momento de dicotomia, porque ele tinha ódio da eletrônica, mas ele queria pilotar o carro da eletrônica. E os caras simplesmente cortam isso, ele simplesmente aparece na Williams, a Williams já descangalhada porque tiraram a eletrônica, a gente não entende nada, e essa parte nem a jornalista consegue explicar. Para quem não entende, eu assisti a série com a minha esposa aqui. A minha esposa não tem o conhecimento que a gente tem da história do Senna. Ela ficou sem entender. Como é que o cara estava nessa equipe que parecia que era a melhor equipe do planeta Terra e de repente ele quer sair? Por quê? Eu tive que explicar porque a série não trata isso. Simplesmente não trata. O cara simplesmente aparece na Williams. Isso é decisivo para esse momento final que o Fábio citou aí, da morte, né? Assim, de quando ele vai para o Grande Prêmio de Imola, já na Williams, com aquele monte de problemas, perdendo para o Schumacher. A série não fala nada disso. De repente ele aparece em Imola, numa equipe nova, tem uns diálogos assim, pois é, porque a eletrônica foi proibida, pois é, porque o carro é adulterado. Aí o Prost fala um negócio do veto, que é um momento decisivo na vida dos dois, que é o veto na Williams, né, para 93. Aí o Prost cita como uma coisa assim, pois é, te vetei. Ele, uma conversa assim, amistosa dos dois, né? É isso que eu falo. É por isso que eu falo. Deixa eu só fazer Diga. Uma inserção aqui sobre o Reginaldo Leme, para a gente não perder o timing, tá? Depois você faça uma inserção sobre o nosso programa de apoio também. Por favor. Pois bem, a gente vai eu queria dizer que eu usei o chat GPT para listar todo elenco, e o chat GPT não me trouxe, então eu quero fazer uma justiça aqui ao Miguel Roncato, que poderia ter feito um Reginaldo Leme muito mais completo do que ele fez. Então, um beijo num queijo no seu coração, e para você também que conseguir aqui nos agraciar com o seu patronato, no nosso programa aqui de apoiadores. As faixas estão aqui embaixo, aqui na descrição deste programa, que faz com que a gente consiga fazer esses programas extras aqui de verão e também os vindouros, as nossas grandes lives. São 4 faixas que você pode escolher ao seu bel prazer, o que caber no seu bolso, e se de repente não conseguir, que é uma realidade do mundo, apesar de a gente não estar naquela inflação galopante dos tempos de José Sarney, você pode nos agraciar com o seu like, você pode compartilhar com seus colegas, com seus amigos, esse programa que está aqui há 17 anos no ar. Senhor Fábio Campos, agora que eu já te interrompi, retome o seu... O senhor está muito calado. O senhor está muito calado. O senhor pode mesmo. Nós estamos aqui falando até da série, ele não falou até agora, a gente não sabe se Ricardo Bueno gostou. Só para pegar o gancho do que o Bruno está falando, assim, eu acho que era importante mostrar os anos em que o Senna sofreu também. Sim. Não é só mostrar os anos em que ele ganhou. Qual era o psicológico dele quando ele sofreu? 92 e 93 são exemplos excelentes disso. Eu assisti a temporada 92, assim, na F1 TV não tem todas as corridas, tem mais highlights, né? Mas você pega ali, vai assistindo meia hora cada highlight, você vai tendo uma noção. Impressionante como o Senna não conseguia ganhar. Perto, ia muito bem, tem corridas sensacionais dele em 92, mas eram anos em que ele, como o Bruno falou, ele sofreu, ele não se deu certo, ele não se deu bem com o Ron Dennis, e na série mostra só o Ron Dennis falando para ele. Por isso que eu falo, os diálogos são muito água com açúcar, porque eles são usados para explicar uma situação. Então eles não são diálogos reais, eles são como se os diálogos muitas vezes fizerem o papel de um narrador. Talvez faltou um narrador para a série. Né? O próprio Senna, o próprio Gabriel Leone, o ator, né? Faltou um narrador para a série, porque as conversinhas substituíam. Então o Ron Dennis, eles estão lá numa festa, acho que em Mônaco, aí o Ron Dennis fala para ele, mas você tinha que assinar um contrato comigo de 2 ou 3 corridas. Para quê? Para explicar para o telespectador, para o internauta, que isso acontecia. Então os diálogos são muito limpinhos demais. Por isso que eu falei, não me parece uma série exatamente para um público muito amadurecido. É mais uma série explicativa, que ensina, e dava para você fazer as duas coisas. Né? Por exemplo, o acidente não é mostrado. Por que o acidente não é mostrado? Por quê? Não é mostrado. Por quê?
Desculpa, cara, mas isso é uma infantilização no ano de 2024. Tudo bem, no primeiro, o acidente é mostrado no primeiro capítulo, nos primeiros minutos, né? Quer dizer, é simbolizado. Mas mostra? Eu não lembro. Eu acho que não mostra. Na hora que o carro vai pro muro, há um zoom. Você só vê o pneu. Os pedaços voando, assim. Né? Quando isso aconteceu no primeiro episódio, eu pensei, é um efeito para guardar para o clímax. Não, no último capítulo, na hora que a cena vai sendo construída. Eu repito, o último capítulo ele é muito emocional, porque ele vai te construindo para o momento da batida. Ele vai te levar. O último capítulo é inteiro. O 1º de maio, quer dizer, o final de semana, né? Tem o Rubinho lá, o cara faz o Rubinho. Não, o Rubinho. Tem o Rubinho, tem o Ratzenberger, tem o o Rubinho entra nessa categoria genéricos aí do Reginaldo. Todos eles aparecem como Corujito, assim, eles dão um tchau e vão embora. É muito rápido, é muito superficial. E os personagens fizeram parte da vida do Senna. Sim. Né? É o que eu estou dizendo aqui. As mulheres que entram e saem da vida do Senna são colocadas na série como assim, não entendiam o comprometimento dele com o automobilismo. Cara, vai me desculpar, mas relacionamento, gente, é muito mais do que isso, cara. Entendeu? Claro. Muito mais do que isso. Todas as que entraram e saíram, né, as duas principais... Eram rabos de saia, né? Fica uma imagem, assim. Não, fica uma imagem assim, não vai dar certo porque você é muito comprometido com o automobilismo. Cara, né, eu acho que relacionamentos tem coisas muito mais complexas para acabar casamento, para acabar a relação. E elas entram, por isso que eu brinquei, parece carta de baralho, assim, não, entrou, saiu. Você não tem o quanto ele sofreu com aquilo, o quanto aquilo afetou ele. Ou ele realmente tirou aquilo ali de ombro, de letra? Duvido, né? Duvido, porque ele se envolvia, ele era um cara intenso, né? E é retratado na série como se fosse uma coisa muito passageira, todos os relacionamentos dele. Então, aí alguém vai dizer assim, poxa, Fábio, mas você sempre fala aqui no café que você não tá nem aí para relacionamento de piloto fora da pista. Sim, mas na hora que você tá vendo uma série biográfica... uma série uma série que não é documentário, uma série encenada, né? É uma série biográfica, uma série dramática. É uma série dramática. Se não, era documentário. Se você tá fazendo uma série dramática, faça o drama como o drama como o drama foi, como o drama... Né? Então me pareceu assim muito uma situação meio, sabe, fica vazio demais. Fica vazio demais. Então eu fico com essa sensação. Agora, eu queria só voltar uma coisinha na parte técnica. Eu vi um vídeo no YouTube que tem os bastidores, né? Assim, o making off da série, né? Não sei se vocês viram isso daí. O próprio Netflix tem lá o making off. Eu não sei, eu vi no YouTube, no canal da Netflix. Então, não sei, pode ser que tenha no Netflix. Que, inclusive, ficou algumas horas fora a série, né? Teve um probleminha técnico aí, disseram que o pessoal tava bombando, ficou algumas horas fora do catálogo, ninguém achava. Não vi isso, não. Mas eu tava vendo esse making off, e assim, eles usaram, né? Primeiro eles construíram 19 acho que mais de 20 réplicas de 22, eu acho, réplicas de carros idênticos, né? E eles também construíram, acho que mais 5 carros que eles usavam para fazer isso que o Fábio citou no começo da computação gráfica, né? Então, quando mostrava o grid inteiro, aí eles colocavam os carros pretinhos com chroma key. E, poxa, os caras... Tem uma hora no GP do Japão que ele passa por um carro assim, que é um carro azulzinho da Rial, que era a equipe do André de Césares. E o capacete é do André de Césares. Cara, o carro é idêntico, é tudo idêntico. Esse trabalho de pesquisa é espetacular. Agora, o que mais me chamou a atenção quando eu vi esse making-of foi a criação das pistas. Porque eu fiquei olhando aquilo e falei, como é que os caras fizeram, né? Eles pegaram 3 circuitos, acho que 2 no Uruguai e 1 na Argentina, 2 na Argentina e 1 no Uruguai, um negócio assim. E aí eles pegavam esse circuito, olhavam para uma curva e falavam assim, essa curva aqui dá para a gente fazer um S do Senna legal. Aí eles montavam com aqueles painéis verdinhos de chroma key, montavam o S do Senna. O Mônaco, eles fizeram aquela reta de Mônaco num saguão de um aeroporto. Então tem a parte coberta ali, eles fizeram ali, jogava chuvinha e tal. Incrível. A Imola, o que mais me chamou a atenção de Imola é a questão da fotografia. Porque quando você assiste as imagens reais de Imola, tem uma fotografia que é meio amarelada ali, muito, muito daquele lugar, com aquele asfalto que era meio concretado, né, de Imola na época, o céu azulzinho, assim, da Itália e tal, ficou uma fotografia meio amarelada, os caras fizeram igualzinho, idêntico. Então, essa parte técnica, eu repito, eu tenho que bater muita palma, porque eu sei lá qual foi o orçamento, mas, olha, gastaram, e ficou muito bem feito mesmo. Até queria saber o que eles vão fazer com essas réplicas desses carros, né, porque foi um cara lá na Argentina que construiu. E, cara, é incrível, né? Ficou muito parecido. Assim, dá para ver naquela cena que ele encosta a mão no aerofólio da Williams, que é
imagem famosa, né, que tem antes da corrida em Imola, dá para ver que o carro é um pouquinho mais baixo do que o carro de Fórmula 1 normal. Mas não faz a menor diferença. Filmado ali, a escala, né, talvez seja uma escala menor, mas assim, cara, é incrível. Assim. Então, parabéns pro pessoal da produção. Ficou muito bonita a série de assistir. Você falou de capacete, né? Eu senti falta de... A gente estava falando aí um pouco de origens, dos motivos e tal. Uma das coisas que é emblemática no Senna é o capacete. E um dos personagens mais importantes para essa identidade dele para o Brasil e para o mundo é o capacete. Não se falou nada do Cid Mosca, hein? Que é um cara que ele fez ficar famoso, enfim. Daria outro episódio, né? Por que o capacete foi daquele jeito, né? Assim, por que pintou, qual que foi a ideia, né? Eu sei da história mais ou menos, né? Porque quando ele foi para o Mundial de Kart, precisava do capacete ser na cor da bandeira, um negócio assim, e aí ele pediu para fazer aquelas listas e tal. Mas poderia ser uma coisa explorada também, mas de novo, no tempo que é uma série muito curta, né? Assim, gasta muito tempo com coisas que a gente já viu, que poderiam ser substituídos por outras curiosidades que dariam uma profundidade a mais para a gente entender o porquê das coisas, que a gente não entende na série. Você sai da série sem entender o porquê das coisas. Isso é muito sério, né? Mas eu acho que o leigo talvez não vá sentir isso, né? Já que eu tô falando que a série é mais pro leigo, tem muita gente que vai assistir e vai simplesmente achar que é aquilo ali. Vai encaixar muito só aquilo ali. O que eu acho que ficou faltando é justamente mostrar para quem não conhece tanto a complexidade do personagem. Porque, gente, o cara não chega aonde ele chegou, não é o que ele era, sendo linearzinho como a série mostra. A série mostra ele muito linearzinho. Ele é quase sempre o mesmo. É quase sempre a mesma coisa. E não é. Claro que o cara teve momentos diferentes, teve momentos ruins, teve momentos de várias coisas. Na série não, é sempre aquele negócio assim de eu vou conseguir, eu sei que eu vou, eu sei que eu posso, estão contra mim, todos contra mim. Eu acho que exagerou demais nisso aí. Entendeu? Então eu senti, esse negócio que a gente está falando dos coadjuvantes é muito importante. Porque, por exemplo, uma coisa que eu esperava ver, o impacto da morte dele na família dele. O dia, aqueles momentos, né, o impacto na família. Que morreu o piloto, a gente já sabe. Que morreu o ídolo, a gente já sabe. Mas e o filho que morreu? Não tem isso. Eu queria ver o filho que morreu. Né? É uma coisa que a série pode explorar. Não é entrar em detalhes, mas ela pode explorar. Né? Então fica ali, bate, eles ficam ali na televisão. Aí quando ele morre, eles estão ali na televisão. Vocês acham que era assim, gente? Você acha que os caras não estavam ligando para todo mundo? Nossa, uma comoção? Imagina a família do Senna vendo aquele dia. Né? Exatamente. A série poderia ter mostrado, não, repito, não é mostrar em detalhes, né? Mas você pode mergulhar um pouco mais nisso. Né? Aí teve uma hora que corta lá pra cara da irmãzinha com a lagriminha descendo. Vai plantar batata, cara. Vai plantar batata, velho. O cara morrendo ali diante da televisão, a família tá ali, morreu. Parece um telespectador assistindo. Isso. Né? É muito mais grave, foi muito mais sério do que aquilo. Né? E eu repito, a Adriane Galisteu, que é uma pessoa por quem eu não tenho a menor estima, nada, ela não pode mostrar só 30 segundos na série, cara. Não pode, isso é o dedo da família. Porque existe uma enorme guerra entre esses dois lados. Né? Então, o dedo da família fica muito claro nisso aí. Né? Aí, não vamos colocar o Piquet na série. Não vai colocar o Piquet por quê, porra? Porque ele é muito importante na história midiática do Senna, na história dos desafios do Senna. Né? Não vai, sabe por que não coloca o Piquet? Não, porque aí nós vamos mexer num vespeiro. Não, cara, não quer mexer no vespeiro? Faz Drive to Survive, cara. Faz Drive to Survive. Entendeu? Eu tô convicto de que não colocaram o Piquet para não mexerem no vespeiro. Então não é série documental. Então é draminha de show da Xuxa. Me perdoe o trocadilho. Exatamente. Não, pelo amor de Deus, cara. Tem umas coisas. Isso que vocês estão falando são falhas, acontece, o negócio de ser muito curto. E isso faz parte. Às vezes o cara não tem um orçamento ali que ele tem que encaixar, falta na questão do capacete. Isso são detalhes aceitáveis. Agora, esses detalhes de profundidade que são varridos para fora cara, todos os pilotos são cara, o Berger é um banana, o Rio é um banana, todo mundo é banana perto dele, cara. Até o Prost é um pouquinho. O Prost, claro que tem mais de Prost, porque não tinha como não ter, né? Mas você não tem também ali a coisa visceral da rivalidade entre os dois. Não tem, um ali encosta com o outro nos boxes. Olha, você é muito chato, você também é chato. Cara, pelo amor de Deus, faz um diálogo mais complexo, mostra uma coisa. Aquilo ali foi muito mais complexo, gente. Muito mais o uso da imprensa. O uso da imprensa, para mim, é muito mal feito na série.
Mal feito. Podia ter usado muito mais do conflito do Senna com a imprensa. Né? O jornalista brasileiro, o narrador brasileiro amigo dele é feito de uma forma totalmente caricata. Se eu fosse ele, eu ia ficar achou? Muito o Galvão caricato? Eu não achei, não. O Galvão é caricato, o que vai fazer? Ele é assim. Todas as frases dele terminam com amigo. Mas ele é assim, Fábio. Ele assistindo, mas eu fico pensando assim, ele assistindo, ele fala assim, gente, mas parece que eu sou só isso. Mas ele é assim. A imagem que eu tenho dele é essa. Mas ele é assim. Mas ele é retratado na série. A série sublinha. Né? Eu sei que ele é. A série sublinha o lado bobão dele, não sublinha a amizade. Eles tinham uma amizade. Gostemos ou não, eles tinham uma amizade. Eles tinham amizade, isso não é explorado. Só terminar. Eles tinham uma amizade. Gostemos ou não de quem for, eles tinham uma amizade. E a série não explora essa amizade. São conversinhas ali, cuidado aí, amigão. Mas nesse ponto aí, eu só discordo, assim, eu acho que o ator que foi escalado para fazer, ele foi escalado para fazer aquilo e ele faz bem, porque a persona Galvão... Eu não tô criticando o ator. Eu não tô criticando o ator. A persona Galvão é isso aí mesmo. Eu não tô criticando o ator. O personagem é esse. A questão é, o roteiro não mostra isso que você está dizendo, que é muito importante. A amizade entre eles, que inclusive é importante no relacionamento dele. Sim, ele tinha um envolvimento muito maior na vida do Senna. Muito maior na vida do Senna. E isso não é mostrado na série, como várias coisas não são. Agora, a forma como o Galvão é retratado... Por exemplo, aí é um trabalho que o cara fez muito bem feito, que o cara que você citou, que o do Berger, não fez. Porque o Berger poderia ser um cara, né... que é um cara que tem uma participação importante na vida do Senna e foi transformado num banana. O Galvão é o Galvão que a gente já está... Mas aí não é culpa do ator, pois isso não é culpa do ator, isso é culpa do roteiro. O ator vai lá e faz. Eu até acho que o Berger não tinha nada a ver. Nada a ver. Mas ali eu acho que é ator e roteiro. Agora, o Galvão não acho que é o ator, não. O ator, ele tem aquele espaço para fazer, só que ele aparece quase nada, entendeu? A amizade do Senna... Você até falou uma coisa aí que eu não tinha pensado. A amizade do Senna com o Berger também é uma coisa muito poderia ter sido mais explorada. Muito importante. Muito importante. Você citou a Adriane Galisteu. Eu vi uma entrevista dela. Aliás, essa coisa que a família fez de proibir, né, uma participação maior dela na série foi um tiro que saiu totalmente pela culatra. Ixi, né? Porque pipocou a Adriane Galisteu nas redes sociais. Que foi ela ganhou mais seguidores do que a mulher da janela do avião lá. E aí tem um corte que eu vi de uma entrevista dela uma vez, ela contando como foi a conversa deles pelo telefone. E se for do jeito que ela está dizendo que é, e eu acredito que seja, porque eu já vi algumas entrevistas dela e eu não tenho essa mesma impressão que o Fábio tem sobre ela, não. Me parece que deve ter sido mesmo. É uma conversa muito importante que tinha que ser explorada, porque a Adriane Galisteu diz, com todas as vezes, que ele realmente pensou em não correr. Ele estava pensando em não correr. E eu falei para ele, então não corra. E aí ele ficou pé da vida e eles tiveram uma discussão e desligaram o telefone brigados. Porque ela falou para ele não correr e ele ficou bravo com ela. Mas ela falou com ele porque ele deu abertura. Você não sei, entendeu? Então, é uma conversa importantíssima que na série nem é mostrada. Aparece ela na televisão assim, ó. Por isso que eu tô falando, a série é muito esterilizada. Ela é muito esterilizada. Isso aí é um problema. Eu acho isso um problema. Vamos falar, você quer falar das atuações? Outro item, né? Outra coisa importante que passou, e eu não entendo como deixaram passar, porque foi um ato de heroísmo, né? O acidente com o Eric Comás, né? Acho que chegaram a pincelar, mas não passou, né? Ele é citado, né? Ele é citado, mas era uma cena que aí sim você endeusaria mais. Mas é porque isso aconteceu na temporada de 92, que foi completamente eliminada. Entra no pacote de 92, 93, né? Eliminada. Não, por exemplo, tem uma coisa que me irritou na série, a batida de Mônaco 88 parece que foi por causa do Ron Dennis. Entendeu? A série desenha assim, nossa, o Ron Dennis falou no meu ouvido e eu bati o cara. Cara, faça-me um favor, cara. É muito água com açúcar. É muito água com açúcar. Ele desconcentrou e bateu. E ele aprendeu muito. O pós, até existe ali, né? Ele vai pra casa e ele realmente foi pra casa. Ninguém na McLaren viu ele o resto do dia. E aí tem lá uma conversa com a irmã, que ele fala, nossa, eu desconcentrei. Isso aí é até real. Mas aí a série faz parecer que, não, o Ron Dennis entra no rádio, o Ron Dennis fica falando, aí o Ron Dennis faz ele bater o carro. Pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Exatamente. Essa questão do Prost também que você falou, existe um momento decisivo da carreira dos dois que entrou nesse pacotão das coisas que foram totalmente eliminadas, porque eliminaram as temporadas de 92 e 93, que é a reconciliação dos dois, que aconteceu depois do GP da Austrália.
Sim. 93. A Isso série eu até achei que esbarra faltou nisso, muito né? de... Mas esbarra depois. Que eles ela esbarra aparecem nisso, ali. trazendo o Prost pro final de semana de 94, né? Mas o Prost no final de semana de 94 já era consolidado, né? Inclusive existe a mensagem do rádio, né? Que a série coloca como se tivesse sido na corrida, não foi no treino, mas isso aí é detalhe. Mas a reconciliação mesmo aconteceu em Adelaide, 93, e era importante mostrar. Eu acho que era importante mostrar. Nesse contexto de guerra, pô, você está dizendo o seguinte, tem dois caras que se pegam de porrada no boxe, e de repente eles aparecem amigos, assim, do nada. Lá porque o Prost parou de correr e virou jornalista. Aí fica superficial demais. Fica superficial demais, né? Entendeu? Igual eu tô falando, os fins dos relacionamentos deles são muito superficiais. A questão da Adriana Galisteu, que você tá lembrando, né? Não pode, você pode gostar, não gostar da pessoa, mas ela foi importante, ela viveu aquilo, naquele momento ela era muito, né? Tem até a história lá da Playboy, né? Das fotos dela, tem toda uma história que você pode explorar. Né? Então eu acho que se perde muito tempo na série. Vamos supor que eles só tenham 6 capítulos mesmo, vamos supor que o diretor queria mais, mas não deu. Perde-se muito tempo com um flashbackzinho que eu acho bobo. Várias. Aí tem flashbackzinho dele, menino, fazendo vrum vrum com a mãozinha no carro. Cara, eu acho isso uma bobeira. Você podia fazer coisa, você podia pegar esses intervalos e usar para coisas mais fortes, na minha opinião. É isso aí. Acho que no geral da série, acho que é mais ou menos isso mesmo. Né? Mas a série, só lembrando, o Bruno falou a questão de ser assistível. Claro que a série é assistível, evidentemente. Você quer passar algumas horas ali agora nas férias da Fórmula 1, às vezes alguém está assistindo o programa aqui e não viu a série. Você pode assistir, não é repulsivo. Não é repulsivo. Só que não é perfeito. Eu acho que é uma oportunidade perdida. Essa impressão também tem. Como o Bruno falou, tinha muito dinheiro ali. Os caras mergulharam no negócio, não é uma sériezinha feita rapidinha em 2. Não, os caras mergulharam, viajaram, como o Bruno falou, fizeram locações. Então, para uma série desse tamanho, ela poderia ser muito rica, porque antes que alguém nos xingue, existem séries de outros personagens tão ricos como o Senna, porque aí, Bruno, vai ter um bobão que vai assistir achando que nós estamos criticando o Senna. Então, mas isso é uma coisa que eu queria falar. Estamos falando justamente o contrário. O Senna poderia ser muito melhor retratado nos seus defeitos e nas suas qualidades. Claro, mas isso é uma coisa que eu queria falar, porque eu acho que entre os cenistas existem 2 públicos diferentes dentro dos cenistas. Existem os cenistas... Os chatos e os insuportáveis. Não, é o que a gente chama aqui da Igreja Adventista da Sexta Marcha, né? Esses não têm muito diálogo com esses caras. Porque esses caras, eles não admitem... Não é que eles não admitem... Eles não admitem que o Senna seja citado na mesma frase que outro elemento. Assim, para eles é uma coisa olímpica. São absolutamente lunáticos, né? São absolutamente lunáticos. Esses não têm diálogo, eles vão querer tacar pedra na gente, porque a gente não chorou vendo a série. Isso. Boa definição. Boa definição. Você não chorou, você não tem coração. Agora, tem uma... E aí, gente, eu não sei qual é o percentual de diferença de cada parte dessa torcida que eu tô falando. Agora, existe um percentual de cenistas que eu acho que tem uma... Que eu acho que eu tenho respeito, porque são pessoas que não são só fãs do Deus magnânimo, Ayrton Senna. Eles têm saudade de uma época que era gostoso assistir Fórmula 1. Sem dúvida. Era legal assistir Fórmula 1, era legal reunir... Tudo bem, como o Fábio falou, né? A maioria das corridas do cara era de madrugada, que ele foi campeão, ninguém ficava em bar assistindo e tudo. Mas, assim, existia um sentimento gostoso de você ligar a televisão no domingo de manhã e assistir uma corrida antes de ir para casa da sua avó, jantar, sabe? Assim... Ter saudade dessa época e simbolizar isso no Senna é muito legal. E esses caras, com esses caras tem diálogo. Com esses caras tem diálogo. O que eu acho que o que eu gostaria de passar com essa crítica que a gente está dizendo aqui é isso, assim. Assistam a série porque a série é legal, mas não esperem aprender mais sobre o Ayrton Senna, porque vocês não vão aprender. Para isso tem livros muito bons. O documentário, para mim, dá de 10 a 0. O documentário dá de 10 a 0. A gente vai falar sobre o documentário num especial que a gente vai apresentar para vocês em janeiro. Mas eu já deixo aqui a dica. Assistam um documentário de 2010 do Asif Capati, que também tem defeitos, mas ele é muito melhor do que a série. Mas muito melhor, porque ele responde um pouco algumas questões que a série não responde. A série não responde. Pois é. É aí, exatamente aí. Você falou muito bem, e a sua descrição do moderado. Você estava falando, eu estava pensando, isso não é nem cenistas, não, é tudo. Né? Todos, o Hamilton, Verstappen, você tem os estúpidos, porque são estúpidos.
porque não sabem dialogar. E você tem aqueles que, né, a maioria que frequenta aqui o Café com Velocidade, que eles sabem, eles discordam, eles concordam, numa boa. Mas essa questão que você está dizendo é justamente isso que eu esperava da série. Assim, ó, existe um documentário de 2010. O que a gente pode fazer de diferente desse documentário? Porque o documentário não é perfeito e não abrange tudo, né? Até porque ele é muito mais curto. Sim. O que eu senti falta dos diretores cara, vamos mostrar esse lado humano aqui do personagem. Isso aqui o documentário não mostra. Vamos mostrar essa fase da vida dele, ou esse momento. Eu acho que ele fica muito no repetitivo. O especial, na minha opinião, não é repetitivo, ele é previsível. Eu acho que ele é muito previsível. Ele poderia não ser previsível. Ele é previsível porque ele opta por apenas reproduzir o que a gente já sabe. Sim, a gente já viu. Já viu essas entrevistas, a gente já sabe desses casos. A gente já sabe da história de 89, que jogou o carro em cima. Em 90 teve a briga, jogou de novo o carro em cima do outro. A gente já sabe isso. O que a gente não sabe é o porquê disso. Exatamente. O porquê é a pergunta que não foi respondida. O lado do Senna nos conflitos, o lado do Senna na questão da imprensa, o lado da família do Senna na morte dele. Tem muitas coisas. E é muito centradinha no Senna, assim, ó. Tudo que tá fora do Senna é muito pouco explorado. E o próprio Senna. Então, esse é o defeito. Mas, repito, como um passatempo, é claro que é assistível. Eu vou dizer pela terceira vez. Você vai vendo as vitórias sendo construídas, os momentos, você vai se empolgando. O último capítulo é forte. E é bom quando tem a carga dramática forte. Não é um drama? É um drama. Então tem que ter a carga dramática forte. O último capítulo ele é muito forte. Tudo é muito, nesse aspecto, tudo é aproveitável. Só que, gente, nós estamos fazendo aqui o que a gente faz com corridas de Fórmula 1. A gente está apontando problemas. A gente está apontando problemas. Banniman tá dormindo, né? Porque eu não escuto a voz dele. Não, eu tô lendo aqui agora nós vamos ficar calados. O Banniman vai falar o que ele quiser, sobre o que ele quiser. Eu tava lendo a lista, o Bruno em um dado momento aí, na última 1 hora, falou aí sobre vamos falar sobre os atores e os seus personagens. Eu quero falar sobre as atuações, porque elas dizem muito sobre algumas coisas, assim, que me irritam e que me deixam feliz. Enquanto estava vendo a série, eu falei umas 3 ou 4 vezes e a minha mulher falou assim, eu já entendi. A caracterização dos personagens me impressionou muito. Vamos falar dessa parte? Peraí. A sua mulher falou, eu já entendi. Pra você ou pra série? Pra mim. Porque eu falei, nossa, olha lá, a Xuxa tá parecendo a Xuxa mesmo. Nossa, o Gabriel tá parecendo o Ayrton mesmo. Nossa senhora, o Marco Rica tá parecendo mesmo o Ayrton Senna. Um desses que você falou eu concordo, o outro eu discordo, mas nós vamos passar por todos. Vamos passar por um por um. Gabriel Leone, ele convenceu como Ayrton Senna, então, Campos? Olha, eu acho o seguinte, a atuação dele é boa. Eu acho que não há muita controvérsia nisso. É uma boa atuação, sim. Eu acho que o cara vai ser visto de uma outra maneira, vai ficar nele, o cara que fez o Senna, né? Eu acho que você percebe uma questão, a gente estava falando isso no especial que a gente gravou, né? A gente percebe que é um ator que foi procurar o detalhe do Senna. Detalhes, Mas ele não me passa a intensidade do Senna. Isso não é culpa dele. Eu não olho para ele e vejo nos olhos dele, na cara, porque o Senna tinha uma cara que passava uma coisa que para mim a cara do ator não passa. A caracterização é muito bem feita, mas de alguns não é. Mas eu acho assim, sobre o ator, eu acho assim, interpretou muito bem, ele consegue carregar a série. Ele consegue carregar a série com ele. Mas ele acaba até pelo rosto dele, pela expressão facial, ele não me passa exatamente o olhar que o Senna passava. Não consigo identificar igual. E acaba passando uma coisa meio que parece que é sempre o mesmo adolescente ali, um pouquinho mais. O Senna não, você olha o Senna, aquele Senna magrinho, de macacãozinho, ou branco da Toleman, ou preto da Lotus, e depois você vai olhar pro Senna de azul, cara, não é que ele envelheceu, não é fisicamente que eu tô falando, é um personagem diferente. E na série o personagem me parece muito linear, mas acho que o ator fez muito bem o papel. Estudou bem e interpretou bem o papel. O que você achou, Brunão?
Não, eu achei também. Eu acho que é culpa mais do roteiro que faz com que o Senna seja linear, o roteiro. Mas o cara, o jeito de falar, o inglês do Senna, né? O Senna tinha um inglês muito característico. É verdade. Tudo bem que ele aparece. Você vê que ele estudou o detalhezinho, né? Ele estudou Tudo bem que ele aparece em uma cena falando que não sabe falar inglês, e na cena seguinte ele está falando como se fosse o. mas aí é uma questão. Professoras americanas, 24 horas por dia. Mas aí é uma questão que eu bato de novo na tecla. Eu acho a série muito curta. A série tinha que ser maior, mas tudo bem. Mas eu acho que ele tem realmente o jeito que o ombro ficava assim meio de ladinho, né? E tudo. Você reparou, Bruno Ali? Só desculpa te interromper, só para não perder o gancho. Você reparou que os episódios eles têm mais ou menos 1 hora, mas que com 45 minutos já começam os caracteres. Sim. E ainda tem uma abertura enorme, né? É impressionante como os caras. Na abertura eu pulo toda hora. Também, mas do primeiro episódio o cara que trabalha com stream, que inventou pular a abertura, esse cara merece ganhar milhões de dólares. Mas do primeiro episódio eu vi, e eu pude constatar que é uma abertura grande. Entendi. Você sabe como é feito? Eu acho que ou seja, de série líquida é pouco. Pois é, mas é isso que eu tô chamando a atenção, porque a série, você pega lá no reloginho, ela tem muitas vezes 1 hora. E eu não me lembro de ver uma outra série que com 45 minutos já começa os caracteres. Tudo bem, tem uma produção gigantesca, é até um bom sinal. Mas, poxa, é muito tempo, né? Diga, qual era o outro personagem que você acha que não... Ô, Banniman, por favor, procura para mim. Agora eu vou falar do melhor ator da série. Atenção. Procura para mim o nome do ator que fez o Alan Prost, por favor. Alan Prost. Alan Prost, cadê? Tá aqui na lista aqui que... Cadê? Foi o Matt Mella. Matt Mella, Esse cara, ele fisicamente não parece o Prost. Mas o cara baixou o espírito do Prost de uma tal maneira que é uma coisa absurda. O ritmo da fala, o sotaque, o jeito de roer a unha, assim, ó. Igualzinho. Igual o Senna, o inglês francês. Ele deve ser francês, esse cara deve ser francês, né? Francês. As expressões, cara, é impressionante, a ponto de... A minha esposa falou assim, não, você tá exagerando. Eu falei, peraí, eu mostrei para ela umas 3 entrevistas do Prost, ela falou, não é possível. Não é possível, não é? O cara baixou o espírito. Esse cara também é o melhor ator da série, tem que ganhar prêmios, todos os prêmios, de ator coadjuvante, tem que ganhar. Ele é o melhor ator da série disparado. O que ele fez com o Prost é absurdo. Parabéns aí. Já esqueci o nome, mas parabéns. Matt Mella, francês, nascido em 11 de julho de 1990, ou seja, 34 anos nesse momento. Perfeito. Espetacular. A idade que o Senna morreu. Espetacular o Prost. O que prova que não necessariamente precisa ter semelhança física, né, para se fazer um personagem, né? Mas você estudar direitinho, né? Ah, sim, não. Acho que ele convenceu bem. Mas a melhor atuação, eu ainda mantenho que a melhor atuação de uma representação de piloto é aquela que eu vou descrever no especial sobre cinema que virá em janeiro ou fevereiro, que já foi gravado. Não vamos dar esse spoiler, né? Não vamos dar esse spoiler. Essa eu vou deixar, essa eu vou torturar o ouvinte. Vai ter que assistir a live em janeiro ou fevereiro. Por acaso foi daquele último filme que a gente falou lá no final, que a gente falou no começo do episódio, falou, vamos deixar lá no final? Eu nem lembro, mas por ali, acho que é por ali. Entendi. E qual foi dos 3 personagens que eu falei que você falou, discordo de você, que você acha que não... a caracterização não foi boa, Campos? Qual que você falou? Quem que você falou? Eu falei do Senna, falei da Xuxa e falei do pai do Ayrton. Não, você tinha falado de outro. Falei? A Xuxa, vocês vão me desculpar. A Xuxa, eu sei que não é o nosso métier. Ele não vai deixar eu falar, Bani, olha pra você ver. Não é o nosso métier aqui falar de coisas que não são de piloto, mas eu tenho que falar. A Xuxa parece mais a Xuxa do que a Xuxa. Tem momentos que ela falava lá que eu falava assim, cara, eles estão usando a melhor caracterização pra mim é da Xuxa mesmo. A Xuxa é incrível. E a atriz é linda demais, né? E ela é mais Xuxa do que a Xuxa. É muito bem feita. Não, e ela faz muito parecido mesmo. Essa atriz aí, ela a voz dela, mais fininha, assim, como ela tinha jeito de criança de falar, né? É a Pamela Tomer. Isso, exatamente. Eu não também sei tem que ganhar prêmio. Eu não sei se ela já está aí em novela, se ela já está aí no... Eu não sei se ela já está aí no show business nacional, realmente. Mas deveria. Faço a menor ideia, mas é uma caracterização muito bem feita. Bani, mas eu não tô lembrando qual que eu discordei, não, porque essas 3 eu concordo, sim. Eu concordo com o pai. Eu acho que o pai também é muito parecido fisicamente. Ficou muito parecido, né? E talvez. Não tinha um nariz, né? O pai do Senna tinha um nariz maior. Mas é igual o Bruno falou: a questão não é fazer o personagem idêntico. Não é igual. É fazer o personagem em referência, né? Como acontece. Eu acho que no Senna isso acabou fazendo falta, porque eu acho que não é parecido. Mas foi muito bem feito.
Fisicamente, São Paulo, É, aqui em Eu São também Paulo não a gente tem. São Paulo é uma cidade muito grande, né? Então você tem diversos sotaques, né? Isso. Tem o sotaque da Zona Sul, tem o sotaque da Moca, Moca, Belo. meu. E tem o sotaque do cara lá do Brás, tem o sotaque do cara da Zona Norte. E o Então, sotaque do isso aí é pai uma do pergunta Senna. para você. O sotaque do pai do Senna, porque eles são da Zona Norte, né? Tá Ô, de Bruno, acordo? Bruno, o negócio é o seguinte, Bruno. O Isso. pessoal da Zona Norte, às vezes fala com R, assim, bem Aham. postado, como aquele radialista dos Aham. anos 60, da Rádio Excelsior. Então, E tava o, ótimo o pai e do o, Senna. e o, e o, e o Marco Rica faz muito bem isso aí. Você pode ver que ele Aham. faz, ele não chega a puxar lá pro macarrônico da Moca. Aham. Porque o macarrônico da Moca fala desse jeito. O cara lá da Zona Norte raiz fala assim, puxando bem o R. Então Acabamos de você ter vê uma que aula de esses sotaque, assim. detalhezinhos que tem na, Não, esses na, na detalhezinhos dicção é. esse detalhezinho vale o seu like aqui no programa, porque quem não é de São Paulo não faz a menor ideia do que ele tá falando, mas ele tá falando uma coisa real, e é certo o que ele tá falando. Né? Mas ele É isso mesmo. vale o like. Só essa explicação já vale o like. Agora, tem uns personagens que são muito, muito caracterizados. Repito, né? Eu acho que houve um excesso de gozação, quase zoação com o Galvão Bueno. Eu acho que foi uma coisa quase zoeira. Entendeu? Porque Então, mas o Galvão Bueno já tem acho um... que não. Fez do cara. Eu tenho a impressão Cara, fez do cara um totalmente diferente. bobalhão. Eu acho que ele é um bobalhão, mas eu acho que ele deve assistir a série e pensar assim, pô, mas eu sou só Mas você isso acha aí. certo. Mas Eu você sou acha só certo, isso é aí. isso. É. Entendeu? Eu ainda acho que eles deveriam ter colocado o Marcelo Adnet, que faz a melhor imitação do Galvão Bueno que eu conheço. Só que Não, o mas Marcelo aí Adnet... iria pra Não, aí via cômica, né? O Marcelo Adnet, ele seria muito imita o cômico, Galvão né? velho, né? Que é o Galvão atual, com essa boca murcha que ele tem e tal. Esse cara acho que fez muito bem o Galvão da época. O Galvão era aquilo. Ele é o Gabriel Vocês vão Luchard, voltar a assistir na inclusive. Fórmula 1, vocês dois aí. Parece que vai. Putz, grila. Pois é, a Parece gente que tá vai. gravando isso aqui. Pode datar o programa aqui, mais ou menos? 3, 4 dias antes de ir pro ar, né? Pois é, né? A gente estourou uma buemba aí, falando que talvez Galvão Bueno tá assinando com a Band, não é muito certo, parece que o assunto era mais informal, mas a gente corre esse perigo de ver Galvão Bueno novamente narrando uma corrida de Fórmula 1, e quem interpretou ele foi um humorista, o Gabriel Luchard, que tinha tudo para fazer um Galvão caricato. Discordo de você, Campos. Eu acho que ele não foi caricato, não. Para mim, Também acho que não. Eu acho que ele ele foi eu ali. acho que ele foi exagerado. Ele foi caricato exageradamente. Ah, Todas eu as acho que frases não. dele terminam com amigo. Tá, ele usa amigo, mas todas as frases dele, todas. Mas Todas. é assim. Não, o Galvão Bueno, não, deixa eu desculpa, falar. cara, não são todas. Não são Não, todas. você já assistiu entrevista? Você pega um trejeito do cara e você coloca em todas as frases, pra Não, mim é um exagero. você já assistiu a entrevista do Galvão Bueno? Acho que não, porque você não suporta. Eu já assisti, e é assim. É assim. Entendeu? Não tem como, Não, é não assim. Eu lembro das narrações, de 94. O ator, a série, né? Ela até faz bem, ela repete as palavras mesmo, ela faz a mesma narração, só que ao invés dela ter comprado a narração, né? Eles compraram a musiquinha, né? A musiquinha tem 2, 3 vezes. A musiquinha tem. Mas a narração eles não compraram. A narração eles não compraram. Eu acho até legal, porque o ator, que o Bana citou, ele repete a narração igual. Do momento da batida, né, de vários momentos das vitórias no Brasil. O ator repete a narração. Eu não tô falando, não é o ator, não. Tô falando que eu acho que eles exageraram no personagem muito bobão. Que eu repito, eu acho bobão. Mas ele era mais do que isso. Ele tinha influência em várias coisas da vida do Senna. Ele tinha esse peso. Isso eu concordo com você. Só que eu acho que a forma como eles escolheram retratar é essa mesmo. Sim, se eu fosse ele, eu ficaria bem, assim, nossa, eu não sou só isso aí. Fábio Campos, esses caras estavam todos na pré-estreia, tomando champanhe. Você acha que eles estão ligando? Estão nada. O Reginaldo devia ter ficado... Cara, eles tiraram da boca do Reginaldo uma das entrevistas mais emblemáticas do Senna, para botar na boca daquela repórter lá. E o Reginaldo não tá nem aí, tava lá na pré-estreia, assinando... Não, o Reginaldo é o menos... É um dos que tem caracterização mais falha, né? Porque o cara que não tem nada a ver... Não é o Reginaldo. Não fala como ele. Igual eu falei, pra mim é muito mais o Burt. Eu fiquei pensando, será que era o Burt, então, que cobriu a carreira do Senna, então? Parece muito mais o Burt. O Ron Dennis, pra mim, é um esculacho. Porque o Ron Dennis é um cara vamos falar frágil, das atuações ruins. É um cara frágil, é um cara maleável, é um bunda mole, e o Ron Dennis era tudo menos isso. Sim. Tudo menos isso. Talvez a família tenha alguma coisa contra o Ron Dennis, não duvido, não. Talvez. Então vamos colocar esse Ron Dennis aí como se fosse um bunda mole, e ele não era. Agora, a atuação que, pra mim, quase prejudica a experiência de assistir a série. Aliás, prejudica.
Só não arruina, porque é no último episódio só que aparece, é o Frank Williams. Porque o Frank Williams, ele beira o Frank Williams, ele não é, porque não é igual o Ron Dennis, como você está muito bem descrevendo. O Frank Williams, a forma como eles retratam o Frank Williams é desonesta. Porque, inclusive, o Frank Williams já morreu. Ele não tem nem como se defender. O Frank Williams, eu já vi tem um documentário muito bom sobre a equipe Williams, quando a equipe fez 40 anos. O Frank Williams é um dos últimos garagistas da Fórmula 1. O Frank Williams, enquanto teve saúde, ele acompanhou a Williams de perto. A Williams começou pequenininha, se transformou numa das maiores potências da história da Fórmula 1, tanto que foi vendida, e os caras nem mudaram o nome da equipe, porque não tem como mudar, né? Assim, a Williams é uma marca tão forte. O Frank Williams, nesse documentário que eu estou citando, ele claramente se ressente do acidente que aconteceu com a Ayrton Senna, no sentido de que ele não quer nem falar sobre o assunto. A pessoa pergunta para ele, ele desconversa, de tanto que incomoda ele, e os caras vêm numa série e retratam o Frank Williams como se ele fosse um vilão do filme do James Bond. Cara, isso pra mim... Eu não fiquei com essa sensação, não. Nossa, isso... sensação, Bunnyman, de que o Frank Williams é um vilão? Você tá brincando. Eu achei que, tipo assim, o Frank Williams, de repente, em dado momento, achou que o Senna era descartável. Não, apesar de em alguns momentos falar assim, ó, faz o Frank Williams achava que os seus pilotos eram descartáveis. O Frank Williams era conhecido por isso. Não é esse o problema. Eu não sei, eu achei que foi excessivo nesse ponto. Não, excessivo total. O Frank Williams mandando os caras ir correr depois do sábado, que aconteceu o acidente do Ratzenberger, mas assim, não é que mandou correr, é mandando correr como se fosse assim, só faltou dar uma risadinha assim de vilão, vocês vão correr, eu não estou nem aí. Não, mas o Senna na série o Senna convence ele, fala assim, não vamos correr, aí ele olha para a equipe e fala assim, tá bom, não vamos correr. Mas olha o jeito do cara, olha o jeito que o cara retratou, talvez você não gostou do ator também? Não gostei do ator e da construção que fizeram, assim, porque me pareceu um cara que, assim... Um cara que tava, sabe, querendo o mal das outras pessoas, assim, achei desrespeitoso com o Frank Williams. O Frank Williams não me parecia ser essa pessoa, pelas coisas que eu já vi ele fazendo. Achei que foi muito mal retratado para um esportista tão importante como o Frank Williams, que não, de novo, não está aqui para se defender, né? Outro que não está aqui para se defender é o Schumacher. Né? O Schumacher nem é mostrado. Nem é mostrado, mas em determinado momento os caras falam qualquer coisa sobre o carro ser irregular, mas várias vezes. Fica no ar, não tem um contraponto, sabe? Então, assim, fica parecendo que o cara só ganhava porque o carro era irregular, que, aliás, é uma impressão que vários desses cenistas que a gente citou aqui agora há pouco tempo atrás tem, isso a série reforça, né? Sim, tipo, o Schumacher só ganha porque o carro é irregular. Peraí, meu amigo, o Schumacher é 7 vezes campeão do mundo, né? Sim. Então... eu acho que essa parte ela sai um pouco da superficialidade para entrar no campo da desonestidade, né? Desonesto é eu procurar aqui os personagens e não achar quem fez o Terry Fullerton, cara. O do kart, né? Eu achei um bate-bola muito legal. Legal, esse aí foi legal. Eu achei muito o esquema no bar lá, eles se encontrando depois. Tem uma cena da série que na hora que vai largar para Imola 94, né? Na hora que ele vai largar para a última corrida, mostra um monte de gente assistindo e mostra ele assistindo. Na hora que mostra ele assistindo, bate assim, nossa, imagina esse cara do kart assistindo essa corrida, né? Imagina esse cara do kart. Nessa hora, é uma cena rápida, assim, né? Que passa e dá uma sensação assim bem... Agora, vamos falar um pouco... Ele é bem homenageado, né? Porque tem uma cena que o Senna fala para ele na série, que fala, olha... Os caras que eu enfrento, eu sempre, quando eu me pergunto, eu falo que você foi o meu maior... Mas no documentário de 2010, eu acho que no final do documentário tem uma fala do Senna, né, de uma entrevista dele muito antiga, em que ele fala sobre isso. As pessoas perguntam para o repórter, sei lá quem, pergunta para ele qual o maior rival dele nas pistas, e nessa época ele já tinha tido Prost, já tinha tido... E aí ele fala desse cara, e o repórter pergunta por quê? Ele fala, porque não tinha politicagem. A gente entrava na pista para bater roda. Então eu falo que ele foi, né? Eu falo que ele foi o meu maior rival. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Niki Lauda, que é retratado aí na série. O que vocês acharam? Cara, eu acho que não se compara com o outro, mas eu acho que foi. Você fala de postura ou de atuação? De tudo. Eu achei que a caracterização, maquiagem muito ruim, horrível.
Aquela maquiagem parecendo um Monstros S.A. Agora, o cara em si, achei que foi bem. Ele também pega aquele sotaque do Lauda, meio general ali, né? Fala direitinho, tudo aí, achei legal. Mas achei que a caracterização, ela chega a distrair um pouco, né? Porque dá para ver direitinho que ela tá usando uma máscara, assim, meio deformada, né? O Bunnyman, eu achei aqui, ó, rapidinho, viu? O ator que faz o Tom Fullerton é o Rob Compton. Ah, tá aí, mais uma justiça feita por nós aqui, ó. Ele que interpreta o Terry, né? Terry Fullerton. Né? É, o Terry Fullerton. É isso aí. Só para fazer jus aqui ao nome do ator. Eu achei que o Lauda é ruim porque a gente tá com a imagem do Lauda do Rush. Não, né? Então fica prejudicado. Não, mas eu acho, achei legal, cara. Eu achei legal aonde a história encaixa o Lauda. O Lauda é mais ou menos aquilo ali mesmo. Sim. Ele ficava ali, ele era muito ouvido, ele participava da questão da segurança. Eu acho que o Lauda encaixou ali. Poderia ter mais, claro que poderia. Mas eu acho que o Lauda não encaixou mal em termos de história, não. Sim. E o James Hunt também, né? Com uma caracterização bem forçada, como se ele ficasse o tempo inteiro tomando vinho. Você não achou esquisito, Bruno? Você não achou esquisito que em todos os anos todo mundo narrava lado a lado? Então, essa construção das cabines. Era isso mesmo? Eu vi, eu vi. Eu achei cabines. Era cabininha, né? O Flávio Gomes fez um vídeo também falando sobre a série, e o Flávio Gomes, ele acompanhou esse período em loco, né? Porque era... E ele falou que não tinha nada a ver. Assim, algumas pistas eram assim, mas, por exemplo, Imola não era. Que eu tô falando. Imola não era. Imola eram alguns containers, assim, que ficavam um do lado do outro, né? Tanto que uma das histórias que conta que, se você ouvir a narração do original da corrida, de 94, você vai ver que tem vários buracos que o Reginaldo Leme fica falando, porque o Galvão Bueno saía desse... Mas até isso poderia ter sido mostrado. Poderia ter sido mostrado. Né? Eu acho que o Senna ele morre muito tarde na série. Se ele o morresse um pouco mais cedo, poderia se explorar o que eu falei da família, poderia se explorar o impacto no país. Não, né? O próprio evento midiático da morte dele não aparece. E, gente... As cenas do velório que são reais, são muito legais, as cenas da cidade parada, aquilo ali dava para você explorar muito mais numa série. Né? E é um fenômeno midiático, né, a morte do Senna, porque a gente está falando do maior piloto da Fórmula 1 naquele momento, morrendo ao vivo, né, diante da gente, né? Com aquele desencontro de informações. E aí eu tenho que falar uma coisa, porque eu li recentemente o livro do Roberto Cabrini, que é quem dá a notícia, né? Que é quem dá a notícia, que na série pegaram aquela frase dele e botaram na boca do Galvão Bueno. Que é aquela frase que todo mundo... É verdade. Aquela frase que todo mundo lembra, morreu Ayrton Senna da Silva. Aí ele fala de novo, né? Morre Ayrton Senna. Na série é o Galvão, é como se fosse o Galvão Bueno falando, o Galvão Bueno falando. Isso me doeu, porque eu acabei de ler há pouco tempo esse livro do Roberto Cabrini, e ele conta como ele chegou nessa frase. Não, e é muito... Ele foi o repórter que deu o furo. Né? E é muito interessante ele contando, agora eu vou dar um spoiler do livro, porque ele falou que ele chega no hospital e aí ele vê todos os médicos dando entrevista. Sim. E nas entrevistas dos médicos, eles falavam assim, ele está lutando pela vida, ele está lá lutando pela vida, E aí ele, com o faro jornalístico, isso que é foda dos caras jogarem no lixo, né? Com o faro jornalístico, ele percebe e fala assim, pô, como é que o cara tá lutando pela vida e os caras estão aqui dando entrevista? Aí ele chega pro cara cinegrafista dele e fala assim, olha, ele morreu e a gente vai dar essa notícia pro Brasil inteiro. Então eu vou sentar ali, vou escrever o que eu vou falar, porque eu quero estar centrado nessa hora, né? E aí ele faz aquele boletim e tudo, e aí os caras pegam e jogam na boca de uma pessoa que não foi quem fez. Essas coisas que me incomodam como jornalista, entendeu? Porque, tipo assim, isso é grave. Isso é grave. Existe um trabalho, né? Para se chegar nessa frase, morreu Ayrton Senna da Silva, a notícia que a gente... Houve um trabalho jornalístico. Esse trabalho foi ignorado, né? Colocado na boca do Galvão, que, coitado, nem estava lá. O Galvão nem estava no hospital nessa hora, ele estava no circuito. Ele conta isso, inclusive. Então, aí eu até acho que são detalhes, mas são coisas que poderiam ter sido mais respeitosas com os personagens envolvidos, porque esse momento Imola foi muito intenso para todo mundo que estava lá, né? Sim. E algumas coisas ficaram pelo caminho, assim. Você trocar um momento importante desse, da notícia da morte, eu como... Do mesmo jeito que eu tô falando, se eu fosse o narrador, eu ia ficar incomodado de me retratar só como um bobão. Se eu fosse o Roberto Cabrini, eu ia falar, poxa, né, podia fazer um cara outra coisa, né, Fábio, que aí entra a jornalista que você estava citando, a jornalista genérica, aquela entrevista que ela deu que ele dá
depois da polêmica de 90, né? É uma entrevista que ele dá para o Jack Stewart, né, na Austrália, né? Essa entrevista é famosa, né? O Jack Stewart pergunta e eles têm um embate ali, uma discussão, o Senna responde e tal. Essa entrevista caiu na mão da repórter que cita o Jack Stewart, né? O Jack Stewart falou isso e tal, papá. Mas não assim, qual é a dificuldade? Você tem um elenco como o Fábio falou, de 300 coadjuvantes que entram e saem. Põe mais um, mais dois, mais três, sabe? Já que é para fazer desse jeito, né? Exatamente. Deixa eu puxar um assunto aqui sobre a linguagem propriamente dita da série, né? Pelo que eu estudei aqui, em nenhum país ela foi dublada, cara. Isso, ou seja, o cara tá lá na Itália, ele vai escutar o cara aqui falando em português, vai estar falando em inglês, tá falando em alemão, tá falando aqui. E nenhuma língua foi dublada. Então, não, ela tem inglês. Você pode colocar no idioma total inglês, pode? Eu assisti um pedaço. Então isso mudou, porque pelo que eu li... Abre o Netflix aí. Clica lá. Senão a internet vai ficar um cocôzinho. Então. Pelo que eu li, então é só se for para a língua inglesa, porque nos outros países não, você escuta o personagem mesmo, o ator mesmo falando na sua língua nativa. Então, o Lauda, se ele falar em polonês, sei lá, em chinês, em mandarim, ele vai estar lá em mandarim, entendeu? Isso que eu achei. Eu espero que seja. Agora, com essa sua informação, o meu comentário foi pro vinagre. Vamos passar pro próximo. Não, é porque eu assisti um pedaço que eu coloquei tudo em inglês. Era tudo em inglês. Eu assisti um pedaço assim. Até porque eu queria ver a dublagem. Né? E o Senna tá falando com sotaque brasileiro em inglês ou não? Não, porque aí é uma dublagem mesmo, entendeu? Aí é outra pessoa que faz, entendeu? Muito no bem. Netflix tem essa opção, eu tô até vendo se eu consigo abrir aqui. No Netflix tem essa opção do idioma que você pode... Quando eu fui ver, normalmente eu faço isso também, para ver as diferenças. Quando eu vi, não tinha, não. Eu tô abrindo aqui. Essa parte eu realmente nem explorei, então... Eu tô abrindo aqui. Bom, enquanto o Campos olha, uma coisa que eu gostei, que é diferente daquele documentário de 2010, é que eu não vi o Prost sendo retratado como aquele vilão malévolo do mal. Apesar de tudo que a gente falou aqui, eu acho que ele foi retratado de uma forma mais como... superficial, né? Superficial, mas como não foi aquele vilão, o cara malévolo realmente que todo mundo que a Globo queria pichar aqui dentro. Vocês não acharam isso, não? Que deram uma aliviada em cima do documentário de 2010? Eu não sei, assim, porque realmente eu acho que a superficialidade da série não deixa a gente chegar a essa conclusão, pelo menos é o que eu acho, né? O Prost é mais um que passa ali. É que o Prost, acho que você falou bem, o Prost é o menos superficial, talvez, entre todos os superficiais, né? Porque eu acho que nem se eles tentassem muito, eles conseguiriam fazer uma coisa totalmente superficial, porque nós estamos falando de uma rivalidade que sozinha já dava uma série. Se quisesse, vamos fazer uma série Senna versus Prost, aliás, uma bela série daria, né? Eu até recomendaria, aproveitando que vocês descobriram aí ótimos atores, um para fazer o Senna e o outro para fazer o Prost, quem sabe fazer uma série Senna versus Prost sem a família do Senna? Com os mesmos atores. Se metendo, com os mesmos atores. Acho que seria legal. Interessante mesmo, cara. Você fazer o primeiro contato deles, primeira vez que o Prost ouviu falar do Senna, né? Por que o Senna diz? Por que levou o Senna a desobedecer aquele acordo que eles tinham em Imola, que explodiu a rivalidade deles, né? É mais uma coisa que é só citada, ele descumpriu, aí o Prost fica bravo, quer dar uma porrada nele e tal. Eu acho que tem muitas respostas ali. O Banniman, realmente tá tudo aqui, cara. Eu abri aqui, abri o Day Play na série aqui. Você tem português original, português dublado, italiano, francês, inglês, alemão. Você tem a minha assinatura... Você tem hindi, húngaro, indonésio, japonês, polonês, russo, tailandês, tcheco, telugu, turco e ucraniano. Tá tudo aí. Então, eu vou assistir em ucraniano. Acabando de gravar esse programa, eu vou assistir em ucraniano. Eu vou assistir em telugu. E o Banniman podia assistir numa terceira linguagem para a gente fazer uma nova... E a gente volta aqui. Uma nova crítica. Puxa, então eu acho que quando eu fui na locadora alugar o meu Netflix, eu aluguei a versão... Você não rebobinou. Essa informação sua, Banniman, pode ser assim, que em algum momento só existia essa opção. Talvez no lançamento. Pode ser
que essas versões todas vieram alguns dias depois, pode ser, não sei. É O o pessoal reclamou, original, né? né? Porque tem, assim, tem as versões original do filme, e aí tem Isso. as outras versões dubladas. Normalmente, um filme normal, né? Isso. Deixa eu falar das músicas. Opa, favor. vamos lá. Por favor. Vou pincelar. Quem sou eu para não permitir que você fale de música neste canal? Por favor. Eu só vou pincelar algumas aqui, que é lógico que são diversas, e é uma coisa assim que eu acho que encaixou, pelo menos nas poucas que eu conhecia, encaixou muito bem com a cena, enquadraram muito bem o trabalho musical, né, de trilha sonora, Incrível. não só aquelas trilhas do fundo, mas... Faltou uma certa músicas... dupla sueca que eu gosto muito. Não, mas eu acho que a bem. música, Bunnyman, antes de você falar, eu acho que a música que vai de pano de fundo de toda a série, que é um violoncelo com piano, eu acho que ela é muito bem feita. Muito bem feita. Ela dá um tom assim de desafio, de escalada de desafio, ela entra toda hora na série. Eu acho essa música é bem interessante. É mesmo. Eu tenho aqui, ó, Deep Purple, Suzy 4. A primeira, né? Pois Acho que é o primeiro capítulo, né? Exatamente. Eu tenho por capítulos aqui, ó. Primeiro capítulo, vou pincelar algumas. O homem fez o dever de casa dele. Deep Purple com Harry Starr, a Suzy 4 com Chris Norman, que é a Stumbling, T-Rex, 20th Century Boy, um baita som. Temos um Belchior com apenas um rapaz latino-americano. Tem? Né? Não lembro dessa, cara. Não tô lembrando dessa. Nossa, essa música é famosa. Eu não tô lembrando dela na série, não. Pois é. Rita Lee com Mania de Você, que é a hora que elas estão lá, ele tá lá com a ex-mulher. Focus com Ocus Pocus, que é dá um baita teor ali, um baita peso. E More Than a Feeling do Boston, que eu acho realmente um Boston, não gosto de som. Que isso? Você tá falando? Aí é boa. E o legal, assim, que você vê que tem música gringa, tem música nacional, não se furtaram de colocar músicas nacionais. Quer dizer que o More Than a Feeling te irritou, não era pra entrar pra você, na sua opinião. Não é que era pra entrar aqui. Mas, Bunnyman, muitas dessas entram por serem hinos da época. Sim, não. A ambientação ela é muito bem feita no meu ponto de vista. Sim. Barão Vermelho, que estava estourando na época. Essa foi a melhor na série, pra mim é a melhor. 85, ainda com Cazuza no vocal, né? Heroes, do David Bowie. Heroes do David Bowie, na hora que ele tá na Toleman, né? Sim. Exatamente. Que ele senta na Toleman. Donna Summer com I Feel Love, que também tinha um lance da disco, né? A disco estava morrendo, na verdade, mas estavam lá numa discoteca e tal. Uma coisa que me impressionou, Depeche Mode, né? Ace of Spades, do Motorhead, New Order com Blue Monday, se não me engano, tá naquela hora do karaokê. E aí ele canta com o cara da Honda. Da Honda, é. O Everybody Wants to Rule the World. Que Se você criticar esse programa não vai acabar bem. Por favor, né? Por favor, não queira derrubar a live. Sim. Pois é. Blonde, Paralamas, RPM. Não, peraí. Você não pode passar Blonde correndo com um fã aqui ardoroso da banda aqui na diagonal. Esse momento foi um momento de lágrimas, poxa. Esse cara adora essas bandinhas assim, esse cara aqui só adora essas coisinhas, rock set, Blonde, essas bandinhas, ele adora essas coisas. Momento seminal do final do punk, o cara é bandinha. Então, aqui Blonde, inclusive é a cena mais quente da série, com a música Blonde. Sim, a cena mais quente da série. Se você quer saber, vai assistir o 4º capítulo lá. RPM também estourando. Olhar 43. Olhar 43. Verdade. O tema da vitória, né? A gente já falou aqui que ficou legal. George Michael com Freedom. Eu achei muito legal, muito bem colocado. Não tô lembrando. A música é famosíssima, eu não tô lembrando quando ela entrou, não. Freedom, entrou. Né? Quinto episódio. Snap, Rhythm is a Dancer, que também tava bombando. Entra nos anos 90 ali já, né? Aquele Dance Music. Isso, mais pro final. Isso. E óbvio, claro, evidente, que na verdade eu pensei que não ia colocar, assim como o tema da vitória, eu me surpreendi que colocaram, porque era muito óbvio. The Best, da Tina Turner. Não, mas essa daí, a questão não é nem óbvio. Essa aí tem aquele momento em que ela chama ele pro palco. Virou a música dele mesmo. Né? Tem dois momentos. Um no 5º episódio e outro no palco lá, que inclusive virou o Pronto hino, tinha acabado de ser campeão. E aí, em vez de... Quando a série acaba, que aí começa a mostrar a imagem real, que é a hora eu acho mais arrepiante da série,
mostra o momento em que ela puxa ele pro palco, e aquilo ali eu me lembro muito daquele dia, cara. Aquilo, eu me lembro daquele marcou, dia. Né? Sim, eu me lembro daquele dia. Foi em Adelaide, né? Eu lembro da notícia, um show da Tina Turner na Austrália, Senna entra no palco, eu me lembro da notícia no dia. E o legado, né? Falou-se muito do legado, né? Por que fazer essa série? Porque estava lá há anos, acho que desde 2014, alguma coisa assim, estava indo, voltando, veio a pandemia e tal. E aí a família Senna falou que era necessário deixar um legado para as próximas gerações. Vamos colocar para a gente aqui que é mais velhinho, quando você fala de Fangio, Jim Clark, a gente não viu esses caras correndo, né? Não? Tirando o Bruno, ninguém viu. O Bruno pegou o final. Eu tava em cima da árvore onde o Jim Clark bateu lá em Rock, né? Eu tava lá em cima. Vocês acham que essa série faz jus a deixar, a relembrar o legado para essa e para as próximas gerações? Pode ser um de cada vez. Pode ser um e não fale ao mesmo tempo, né? Eu acho que essa série vai virar um filme água com açúcar, Bunnyman. Ela vai ser assistida por muita gente, por muitos anos. É capaz dela ter uma grande aceitação, é capaz dela ter um grande público, né? É capaz do Netflix lucrar muito com ela, merecidamente, pelo investimento. Pelo investimento que fez. Mas eu não acho que essa série, eu não acho que ela é um game changer. Entendeu? Eu não acho que ela muda o negócio. Eu acho que é isso que é a essência da sua pergunta, né? Sim. Eu acho que não. Ela vai apresentar o Senna para muita gente, né? E muita gente vai achar que era só aquilo ali, né? Muita gente vai achar que era aquele negócio assim, nossa, né? Ele contra o mundo. Não é exatamente isso, né? Poderia, a grande, como eu falei no começo da live, a carreira dele é uma grande vitória, né? Poderia ter ido além disso. Eu acho que ficou só nisso. Eu acho que a série não vai ser aquele. Eu acho que o documentário tem mais a questão do cara, você tem que ver. Um amigo fala pro outro, cara, você tem que ver. Sim. Eu acho que o documentário tem mais essa pegada, entendeu? Eu concordo. Eu acho que ela reforça coisas que a gente já sabe, que a gente já viu, já cansou de ver. E eu não vejo, o Bunnyman, eu não vejo esse gap tão forte de esquecimento em relação ao Senna, porque eu acho que ele sempre teve presente na mídia, inclusive nas transmissões, que inclusive é um defeito das transmissões. Não de não reconhecer, eu acho que reconhecer tem sempre que reconhecer, mas as transmissões nacionais de Fórmula 1 sempre foram muito focadas no Senna, né? Sempre foram... a Globo, principalmente, que ficou, né, depois que ele morreu, continuou transmitindo até agora, 2020, ela continuou reforçando a imagem do Senna, mas não de uma forma a homenageá-lo, e sim de uma forma a atrelar ele a esse símbolo de perfeição e tudo isso. Ficou muito a percepção das pessoas em relação à Fórmula 1 ao longo dos anos, o que prejudicou muito a carreira do Rubinho, por exemplo, o que prejudicou muito a carreira do Felipe Massa, por exemplo, porque a Rede Globo não deixou a gente se desapegar daquele momento para se apegar ao momento do automobilismo brasileiro. Ele nunca saiu do top de sucesso. Nunca teve. Eu tenho vários amigos que são muito mais novos do que eu, que tem na capacetinho do Senna, que tem pulseirinha do Senna, que, sabe, virou realmente um símbolo. Então, não vejo esse gap. E aí, nesse ponto, eu acho que a série, ela não acrescenta, e o não acrescentar é muito ruim, porque poderia acrescentar. Poderia apresentar um Senna mais verdadeiro para essas pessoas. E ser mais verdadeiro não quer dizer estragar a imagem, né? Pelo contrário, quer dizer humanizar a imagem. A gente tem várias séries, né, Bruno Aleixo, que mostram o lado dark dos seus heróis, né, dos seus personagens. Tem várias. Mas não deixa de... Seja sobre o rock, seja sobre o esporte. Sim. Você tem várias. O Bruno tá falando que é mais ou menos o que eu disse, né? A série não é um game changer. E eu fui assistir a série pensando assim, poxa, é uma super produção, tem 6 capítulos, eu até pensei na minha cabeça que era muito, né? Vocês estão até dizendo que cabe mais, eu acho que cabe mesmo. Mas a série ela é muito água com açúcar. E aí depois eu fui atrás e vi que a família tem o dedo na série. E não dá, cara, porque aí é a tal da biografia autorizada. É isso, biografia autorizada. Biografia autorizada é publicidade. A biografia autorizada funciona quando a pessoa tem autocrítica. Por exemplo, se você pegar e ler a biografia da Rita Lee, que até recomendo que vocês façam, vocês vão ver ali uma pessoa com autocrítica. Ela se colocando num lugar de, pô, eu tive muito êxito, mas eu também fiz um monte de cagada, e aqui essas coisas foram se misturando. Agora, a família do Senna não quer isso. E como o Senna não está vivo para se defender, né, assim, quem cuida da imagem dele
É isso aí, é uma família que quer manter o legado, que quer manter a imagem de santo, não sei o quê. Não dá, Porque eles têm cara, lá o negócio do não instituto. dá para você não colocar a história com o Piquet. Não tem condição, Não cara. tem Não, como, isso não é aceitável. Não é aceitável. não é Você pode não aceitável. gostar do Piquet, mas a história desses dois foi muito importante na carreira deles. Sim. Foi importante na carreira deles. Os caras não mostram 86 lá, a ultrapassagem na Hungria. Entendeu? Então, porra, Pois é. Entendeu? Então não dá. Isso, tem falhas graves, tem falhas aceitáveis. Nós passamos aqui essa hora e meia falando. Tem falhas que são aceitáveis, tem falhas que são normais, tem coisas que são dramatizações. Como eu falei, os diálogos são ensaiadinhos para explicar coisas. Então não é um falando com o outro, é como se fosse um narrador explicando. Essas coisas acontecem, são do jogo. Agora, tem algumas coisas que não dá para não retratar, porque fica buraco demais em momentos que são muito importantes da carreira do cara. Muito bem. Algo mais que a gente pode aplicar aqui no nosso primeiro programa pós-temporada de 2024, além de, mais uma vez aqui, poxa, esqueci o nome do ator que fez o Reginaldo Leme. Dá uma rebobinada aí. Meu Deus do céu. Peraí que eu vou achar aqui. Peraí, eu tô com ele aberto aqui, eu vou achar para você. Peraí. Olha, coloquei uma... Não, mas onde eu tô olhando aqui, eu acho que tá errado. Tá colocando aqui que quem fez o Galvão Bueno chama Bernardo de Paula. Não é, né? Não. É outro, né? É um rapaz conhecido que fez o Galvão Bueno, né? Não. Miguel Roncato, é esse, Obama? Ele mesmo. Além de reforçar aí o nome do Miguel, temos mais algum ponto que vocês queiram aí abordar? Das minhas anotações aqui, falamos o principal. Eu deixaria só, então, esse recado final, o seguinte, assistam a série, se você ainda não assistiu, né? Eu vi muita gente comentando, não vou assistir. Não assiste, porque a parte... falou, não vou assistir de jeito nenhum. Eu vi comentários, assim, em alguns sites, não vou assistir, porque a série... Tem gente que fala que não vai assistir por causa disso, porque é superficial, ok, tudo bem. Tem gente que fala que não vai assistir justamente porque não transforma o cara num deus, né? Não sei o que e tal. Então, assim, assistam a série já sabendo que você não vai saber mais do que você já sabe e aproveita a parte técnica, que é muito legal. A parte técnica é muito legal, a trilha sonora, como o Banniman mencionou aqui, é muito legal. Então, eu acho que o recado final seria esse. Eu só não entendi o que você falou, que tem gente que não vai assistir porque não transforma o cara num deus. Para mim, transforma. Mas para o pessoal da Igreja Adventista da Sexta Marcha, transforma pouco. Transforma pouco, tá. Tinha que ser mais. Ele tinha que estar no altar, sabe? Ele tinha que sobreviver no final, né? Ele tinha que ter asas. Não aceitam que ele não viveu no final. Mas eu vou falar de novo. Eu acho que o último capítulo é realmente muito pesado e tinha que ser mesmo. Nesse ponto, eu acho que foi bem na medida certa. Bom, muito bem. Então a gente vai finalizando aqui esse primeiro programa aí das férias da Fórmula 1, nesse dia 23 de dezembro, já desejando que você tenha ótimas festas, um Feliz Natal para você, independente da sua religião, sua crença, o que você faz no Natal. Boas festas no final do ano. Lembrando que a gente volta dia 6 de janeiro com mais um especial para você aqui. O Café com Velocidade não para. Faz pequeno hiato aí no final do ano, porque a gente precisa dar uma rebobinada aqui nas festas. Até porque, né, Banniman? Para esse especial agora, ficar 2 semanas como se fosse assim, na capa do canal, entre aspas, né? Flutuando aqui por 2 semanas, que eu acho que merece, né? Vai ter muita gente que pode estar viajando, que vai assistir depois. Então, esse especial do Senna, ele vai até 6 de janeiro. E aí, 6 de janeiro, segunda-feira, já entra mais um especial no ar, porque são vários, todos gravados, muito bem feitos, muito legais. Vocês vão adorar os especiais. Com a curadoria de Bruno Aleixo. E deixem os comentários, né? Deixem os comentários, né? Isso. Então, teve tema muito legal. A gente falou de um de pistas que eu gostei muito. Bruno Aleixo e Banniman fizeram um de DNA da Fórmula 1 que eu nem assisti ainda. Eu vou estar como você, ouvinte aí. Vou assistir de primeira quando for entrar ao vivo o programa. Os chats vão estar sempre habilitados, então vocês podem discutir entre vocês. Enfim, como o Bruno falou, a coisa importante. Deixe os seus comentários nos vídeos. Esse aqui vai estar chovendo comentário, xingando a gente. Esse aqui a gente não precisa nem preocupar. Vocês não sabem nada, vocês não sabem nada. Vou mandar o nada de cinema na casa de vocês. Eu não entendo nada de cinema mesmo, então eu posso ter passado vergonha aqui sem nenhum tipo de constrangimento. Mas só agradecer, viu, Banniman? Já que essa é a última live
que não é a última que a gente está gravando, mas é a última que vai entrar no ar, né, no 23 de dezembro. Só agradecer, não só vocês dois, pelo papel impressionante que vocês fizeram no canal esse ano, até especial os dois gravaram, só os dois. E agradecer também o nosso ouvinte, né? Que a gente está terminando o ano aí, a nossa última live sobre o especial da temporada de 2024, que já está aí no ar. Eu não sei se você viu, Bruno Aleixo, mas eu fiquei muito satisfeito, e eu vou resumir essa nossa despedida com esses comentários. Muita gente que falou sobre o programa e muita gente que falou, cara, a imparcialidade de vocês é muito legal. Então eu gostei muito desses comentários, foram mais de um que falaram isso nesse último programinha do ano, então eu quero encerrar com essa mensagem, né? A gente faz aqui o nosso jornalismo com acertos, com erros, com tropeços, mas sempre buscando levar uma análise como a gente fez hoje. Uma análise fria, uma análise crítica mesmo. Alguém pode achar, pô, criticou demais, mas a nossa pegada é essa, é ser crítico. E se você não concorda com a crítica, você tem toda a liberdade de escrever a sua opinião, desde que não seja um ignorante, como alguns aí às vezes costumam querer ser. Mas só encerrar então, dando-se muito obrigado por esse ano que foi o melhor ano do Café, em termos de adesão, em termos de apoio, em termos aqui do trio. E 6 de janeiro continuamos gravados, mas, atenção, em breve voltamos ao vivo, porque aí chegando a pré-temporada, tem o lançamento da Fórmula 1, vocês estão ligados nisso, né? A Fórmula 1 vai fazer o lançamento, todo mundo junto, vai lançar tudo junto. E aí a gente já vai voltando mais ou menos nessa época aí com as lives pra gente interagir com todo mundo. Então muito obrigado a todos que nos ouviram esse ano, os ouvintes silenciosos, que eu gosto sempre de dizer, aquele cara que escuta e não deixa o comentário, mas ele tá sempre ali escutando, tá ali na rotina dele o programa, a gente tem mais de 7 mil acessos nessa última edição, e a maioria não comenta, ou seja, os ouvintes silenciosos que também são muito importantes para nós. Um Feliz Natal para todo mundo, inclusive, já que está ouvindo esse programa no dia 23 de dezembro. É isso aí, seu Bruno Aleixo, suas últimas palavras aqui nesse pré-natal? As últimas palavras, porque você não volta o ano que vem. Não, eu tô fora, tô demitido. Não, tô falando pré-natal. Né? Ele volta, gente, ele volta. Sem Bruno Aleixo, nada somos. Não, eu queria agradecer mais uma vez, eu falei isso na nossa última live, falar de novo, né? Aqui cheguei este ano, receptividade maravilhosa, quero agradecer a todo mundo, agradecer ao Fábio, agradecer ao Banniman, dizer para o Banniman que em 2025 estaremos batendo roda também nas pistas e continuaremos batendo roda aqui no nosso Café com Velocidade, nas lives, nos programas gravados, e é isso aí. Bom final de ano aí para todo mundo, muita saúde, muita paz, muita bebedeira e responsabilidade para 2025. Que clichê, né? A gente passa a live inteira criticando o clichê da série, ele vai e termina com o clichê. Vocês dois não precisa ir além para fazer ouvinte, eu vou ficar no pé desses dois para que o Aleixômetro venha em 2025, como foi em alguns momentos, com imagens, com tabelas, com fatos, vídeos, com relatos, com depoimentos. Aleixômetro. Vocês vão continuar correndo em 2025? Ótimo. Mas tragam um Aleixômetro para nós, porque queremos Aleixômetros. Vai ser um prazer. Maravilha, gente. A gente se vê no dia 6. Forte abraço.